Então vamos lá, gente. Hoje o tema da aula é por que vocês precisam se convencer ou convencer as pessoas que vocês amam, as pessoas próximas, de que a gente precisa ter uma renda extra, uma renda passiva. E aqui, obviamente, puxando a sardinha para o nosso lado, preferencialmente em ações perenes, que é o que a gente vai falar mais adiante, tá? Então, qual que é o cenário atual que a gente tem no nosso país hoje, que infelizmente é algo que a gente tenta mudar, mas algumas coisas são mais fortes, né? Principalmente a questão cultural e também a questão da taxa de juros estruturalmente alta. Então, como que a gente começa essa explanação? Esse primeiro slide que vocês estão vendo são dados atualizadíssimos, tá? E as que vocês conseguem ver, todas as barrinhas em preto representam, né, mês após mês, os dados de 2022, as barrinhas em amarelo representam os dados de 2023. O que esse slide mostra? Isso aqui mostra a evolução do número de inadimplentes no Brasil neste último ano. Não me recordo agora, talvez esteja falando besteira, mas eu não me recordo de ter visto esse número na série histórica em algum momento. Então, em 2023, a partir de janeiro, e esse número tem se mantido aí ao longo do primeiro trimestre, nós atingimos 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes neste momento. E o que isso tem a ver com investimento? O que isso tem a ver com tudo que a gente vem falar aqui hoje? Como é que você fala de investimento para uma base de população que não consegue nem sair das dívidas, pessoal? Então, é um desafio gigantesco, né, que vai muito além do que a gente está fazendo aqui, mas vai também sobre educação financeira que as nossas crianças, que os nossos adolescentes não recebem de base, né? Então, coisas básicas. Então, esse crescimento de março do ano passado para março deste ano foi de aproximadamente 7,5% aí, né? Year over year, como vocês veem na tela. Esses dados são do Serasa e, de fato, são extremamente críticos, né? Muito complicado. E o problema não está necessariamente no nível, né, nesses 70 milhões, mas sim o nível de dívida que essas pessoas atingiram e também a taxa de juros, que obviamente isso compromete boa parte da renda dessa pessoa no mês e sobra muito pouco ou não sobra nada para que essas pessoas consigam investir no final do mês, né? E acima de tudo, o que ele mostra? Que os aposentados passam dificuldades no Brasil. Todo mundo sabe, aliás, que essa é uma realidade, mas quando a gente olha números aqui, se torna muito mais alarmante e preocupante. Vejam só que em amarelo, 46% desses aposentados depende da ajuda de parentes para sobreviver. Os outros 28 dependem de caridade. Outros 25, ou seja, 1/4 desse universo de aposentados, é obrigado a seguir trabalhando mesmo depois de terem atingido aquela idade já onde deveriam estar usufruindo, deveriam estar desacelerando, e pelo contrário, eles têm que pegar no batente, talvez de uma forma até mais intensa, justamente para garantir a sua sobrevivência. Nesse ponto não é nem mais o seu futuro, é garantir que amanhã você tenha algo para comer, você continue pagando o seu aluguel e etc. E 1%, só 1% desse universo total é de fato independente. 1% dos aposentados conquistou a independência e consegue ter uma renda sem depender dos outros, sem depender da ajuda de outras pessoas, sem depender de terceiros ou, eventualmente, de um salário que muitos desses, como a gente pôde ver aqui, acabam sendo obrigados a depender. Passando para o próximo slide, pessoal. Vai começar a sobrar um pouco de dinheiro. E aí você tem também um conceito de renda ativa e renda passiva. Alguém sabe a diferença? Se não sabe, tá na tela. Então, o seu salário, hora extra, 13º, comissões, renda ativa, ou seja, você está trabalhando para que essa renda aconteça de fato, tá bom? Você está vende suas horas. Exatamente, você está com as suas horas lá, dedicando suas horas, botando a mão na massa para que essa renda aconteça. E não tem nenhum problema, todos nós fazemos isso. Isso é sensacional, beleza, perfeito. Faça o que você mais gosta, ou o que você consegue fazer, ou o que você trabalha para ganhar esse dinheiro, para que você aí sim invista. Ou aí você tem algumas formas de renda passiva, como imóveis, você tem os aluguéis, direitos autorais de algo que você cria, alguma obra específica, investimentos e as ações que a gente sempre fala para você
que é uma excelente alternativa para que você gere dividendos. Nesse momento que a gente está falando, o dividendo não é tributado ainda, portanto é uma excelente opção. E mesmo que seja tributada, a nossa estratégia começou com os dividendos tributados. O Barsi começou em 1970, quando os dividendos eram tributados. É muito bom, muito importante falar isso, porque tem muita gente que chega e fala, mas os dividendos não são tributados. Se forem, vocês estão ferrados. Não, não estamos ferrados, não. A estratégia começou em 1970, os dividendos já eram tributados e nem por isso as ações deixaram de ser uma baita opção para quem quer fazer renda passiva. Então, vamos continuar aqui, Jean. Então, quando a gente pega essa contribuição que as pessoas fazem hoje aqui mensalmente pelo INSS, que é de R$ 877,24, que é o teto, tá? É o máximo que a pessoa consegue contribuir hoje no INSS em 2023. Então, R$ 877,24. E aí a pessoa ela vai fazer essa contribuição durante 35 anos. Né, que até é o 2058. Até 2058. Quando a pessoa chegar lá em 2058, o que ela tem de patrimônio quando ela aposenta pelo INSS? É zero. É zero. Né? Bola. E aí, nós fizemos um cálculozinho, porque o teto do INSS para quem aposenta hoje, em 2023, é de em torno de R$ 7.500. Então, nós pegamos esses R$ 7.500 e levamos ele para o futuro a uma taxa média de 5% ao ano. Então, em 2058, a gente estaria recebendo, pelo INSS, um valor de R$ 41.411. Tá? Agora, vamos ver do outro lado. Né? O investidor que faz os aportes mensalmente dos 877,24, também atualizados, sendo corrigidos pela inflação, aí, digamos, de 5%, por um período igual, de 35 anos. E aí já começa a grande diferença, pessoal, que a gente sai do zero de patrimônio e a gente chegaria a um patrimônio de R$ 14.256.000 investindo ao longo desses 35 anos. Né? E aí, pessoal, o que essa pessoa receberia mensalmente de dividendos com base nesse investimento? Ela estaria recebendo R$ 114.000 mensais. Isso equivale a 2,75 vezes a mais do que os R$ 41.400 que ela estaria recebendo mensalmente pelo INSS. Aí você pode me perguntar assim, pô, Gê, mas qual que é a mágica? Se a gente está recebendo, né, exclusivamente a carteira previdenciária, 35 anos. E se você conhece a história do Luiz Barsi, você percebe que a moral da história é: se o Barsi conseguiu, você também pode. O comportamento do PDP. E você não precisa nascer com nenhuma dessas características. Você pode treiná-las ao longo da sua jornada como investidor. E a verdade é que você só vai descobrir se você tem o PDP quando você começar a investir. Quem nunca começou a investir e achou que era arrojado? Veio a primeira crise e descobriu que não. Que era muito mais conservador do que imaginava, né? É sempre assim. Então, o que é o PDP? São as 3 características de um bom investidor. Um bom investidor, ele tem muito claro para si as suas prioridades, ele é disciplinado e ele tem paciência. O BEST, pessoal, é uma sigla que a gente criou para facilitar os setores que a gente considera perenes na Bolsa. São setores que vão trazer para você uma facilidade inicial de análise para encontrar empresas que façam sentido e que encaixam dentro de uma estratégia previdenciária. Né? E esses setores, todos eles têm uma característica muito em comum, que é o quê? Perenidade, né? São boas empresas que já passaram por diversas situações, diversas crises, né? São empresas que pagam dividendos e que têm um histórico muito constante. E tem uma questão também que é fundamental, são empresas que são essenciais para o seu dia a dia. Normalmente são empresas que você paga, né, mensalidade, alguma recorrência, né, e você nem lembra. Né, que você está pagando. Ou acaba nem usando todo o serviço, né, que você tem direito. Nós vamos ver que serviço aqui que você usa, inclusive, né, e reza para não usar de jeito nenhum. Exatamente. Você paga e reza para não usar. Nós vamos falar já sobre qual setor é esse aí. Né? Então vamos falar sobre o primeiro setor do BEST. Né? O que é o B, O que é o BEST, Jean? Vamos lá.
que é o B? Né? O B é de banco, pessoal. Né? Então, quando a gente fala do B de banco, que é o primeiro setor, ele é um setor que nós já estamos acostumados com diversas empresas nesse setor bancário. Né? Todo mundo, em algum momento, sempre utiliza banco para alguma transação. Né? Você vai no banco, recorre a empréstimo, faz um financiamento, financia a sua casa, né? Contrata um seguro. Né? Então, assim, diversas coisas hoje do seu cotidiano, do seu dia a dia, estão dentro de bancos, não é, Fabião? E paga uma taxinha mensal, né, Jean? Tem isso, é importante. Exatamente. A gente paga taxa mensal, né? Você muitas vezes nem vê, e essa taxa, ela significa uma grande parte da receita dos bancos, e tá ali que vai comendo R$1, R$2, R$5. A tarifa é só uma das formas que os bancos ganham dinheiro, né? Porque hoje em dia, com todo esse acesso novo aí a bancos digitais, etc., a tarifa acabou, em alguns bancos, reduzindo a um percentual muito inferior ao que era no passado, mas mesmo assim a gente continua vendo que o banco é um ótimo negócio, porque ele perde numa frente, ele consegue ganhar em 3 outras, em 5 outras, etc. Você tocou num ponto fundamental. A gente tinha, até pouco tempo atrás, pessoal, uma narrativa, se pegar nos últimos 5 anos, né, uma narrativa que as fintechs acabariam com os bancões. Né? E ao longo do tempo, o tempo foi passando, não foi exatamente isso que aconteceu. Os bancões, eles conseguiram se modernizar, se digitalizar para entregar serviços que sejam compatíveis, né, com as fintechs. E isso criou uma questão que eu acho que é muito importante para esse setor, que é o que eu chamo de barreira de saída. Porque você começa a criar um relacionamento com o cliente tão forte, né, entregando vários serviços para ele, que acaba compensando em outras coisas e o cliente não sai. Então, por exemplo, você citou de tarifa. Quando a gente fala de tarifa e o banco perdeu as tarifas, seja por causa do Pix, seja porque teve que isentar para concorrer com as fintechs, os bancos descobriram que, ofertando outro tipo de solução para os clientes, eles conseguiriam trazer margens iguais desses serviços, né? Um retorno igual desse serviço, e ainda como consequência, iria o quê? Fidelizar esse cliente, criando uma barreira de saída. É o que a gente chama de share of wallet, né? O tamanho da carteira, quer dizer, não é só um serviço, ele não vai pegar só um crédito, ele vai ter um cartão, ele vai fechar um seguro, enfim, é você entrar na carteira do cliente, né? E obviamente fidelizá-lo. A gente teve uma aula, inclusive, agora nessa segunda-feira, para o pessoal do MBA, né, Jean? Inclusive, nós estávamos juntos lá com a Janaína Stort, que ela é gerente geral de RI, lá do Banco do Brasil, e ela falou justamente sobre isso, né? Sobre aquela grande narrativa que a gente tinha há uns 5, 6 anos atrás, logo que saiu a nova legislação, né, das fintechs, que, por um lado, foi muito bom, porque, obviamente, obrigou os bancos a se modernizarem mais rápido do que provavelmente iriam nesse último ciclo, nesses últimos 5 anos. O que acabou acontecendo, né? Os bancos foram muito espertos, eles sabem que é muito difícil de você fazer uma curva no transatlântico. O que muitos deles fizeram? Esperaram ver quais dessas fintechs dariam certo e compraram. Né? Então, o Itaú provavelmente talvez seja o grande case com XP, mais recentemente com Avenue, né? Então a gente tem vários outros exemplos aí de bancões que obviamente se beneficiaram desse movimento, né? E no final do dia, quem se beneficia é o mercado como um todo, é o consumidor que tem acesso hoje a produtos mais inovadores, a taxas menores, né? E a Janaína falou muito também sobre essa questão do Pix, né? Existe, obviamente que isso afetou as receitas, né? Temporariamente, mas os bancos aprenderam que eles poderiam gerar receitas também deste novo produto, né? Então, obviamente, de uma ameaça pode também surgir uma oportunidade. E os bancos têm feito isso há décadas. Perfeito, Lu. É isso mesmo. E tem mais um ponto super interessante da uma vantagem competitiva dos grandes bancos, é que eles têm uma base de dados muito grande para trabalhar. Como eles já têm relacionamento com os clientes há muitos anos e a base de clientes é muito grande, então agora eles estão usando o que eles chamam de Big Data, né, onde eles conseguem processar essa informação do cliente e ser mais assertivo na entrega de um produto adequado. Então, eles estão conseguindo agora utilizar
esses dados, coisas que não utilizava até pouco tempo atrás, e vai criando o relacionamento, vai criando barreiras de saída. Né? E a gente tem hoje no Brasil, né, nós podemos falar de 4 grandes bancos, né, que é Itaú, né, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. São os principais que a gente chama de bancões, né? E esses bancões, eles ganham dinheiro como? É com o que a gente chama de spread, né? É a captação, né? O capta de um lado, né, e empresta do outro. Então, essa diferença de um para o outro, né, é o que eles chamam de spread, e aonde eles vão conseguir ganhar dinheiro. E dentro desse spread, normalmente, são cobradas o quê? Altas margens, né? E essas altas margens que a gente vê são os resultados que são atribuídos a esses bancos, que todo trimestre a trimestre, apesar de tudo e contra todos, a gente sempre está vendo lucro na casa de bilhões de reais. Então, por mais que exista uma narrativa construída, ano após ano, né, nós temos os bancos crescendo os seus lucros, entregando resultados, conseguindo se modernizar, né, para conseguir atender cada vez mais as demandas dos clientes e das inovações que vem acontecendo na sociedade ao longo dos anos. E aí, para conseguir atender essas pessoas também, a gente tem um ponto que é bem legal, que é o multicanal, que eles chamam de omnichannel, né? Onde o cliente ele pode hoje conversar com o gerente, independente do canal que ele que ele esteja. Então, por exemplo, eu posso falar dentro do home banking, eu posso falar no WhatsApp, eu posso mandar e-mail. Então, independente se for digital por vários canais, posso ainda até ir numa agência. Ah, mas não, ninguém quer saber de agência. Ninguém quer saber de agência, nós não queremos saber. Mas tem muitos clientes. Verdade, né, o Brasil de verdade, você passa na porta de um Bradesco ali, quantas pessoas tem lá na agência? Olha que interessante, pegando um gancho até no que você está falando, né? A gente pensa que banco é um setor altamente maduro, que já está desenvolvido, etc. Olha aquele dado que bacana embaixo da imagem. A oportunidade gigantesca que a gente ainda tem nesse segmento. Quase 40% da nossa população ainda não tem conta bancária. Olha que dado incrível. Isso aqui, se eu não me engano, é do ano passado, né, Lu? A gente estava vendo. Então, é uma oportunidade de crescimento ainda muito grande e é um setor que pode oferecer ainda alegrias enormes para acionistas. E tem um outro ponto importante também, que é assim, na hora que nós temos uma crise, as pessoas sempre recorrem aos bancões, né? Porque a hora que a maré abaixa é que a gente vê quem está nadando pelado. E os bancões são normalmente portos seguros no momento de crise, porque dinheiro, pessoal, é algo que a gente não brinca. Ninguém quer ver o seu dinheiro ir embora, não quer ver um banco quebrando. Então, os bancões normalmente são locais onde as pessoas têm confiança em deixar dinheiro e o dinheiro migra em momentos de crise para esses bancões que têm um histórico confiável, né? Então, pessoal, por esses motivos todos, por esse lucro alto, por um histórico, né? Os bancões, eles entram na estratégia porque eles acabam também, em última instância, tendo bons dividendos, né? Nós temos os bancões hoje com diversas políticas de dividendo e cada banco tem uma política diferente de distribuição de dividendo, mas a gente pode citar assim, o Banco do Brasil, que tem uma política definida de distribuição de 40% dos lucros, né? Com uma política definida de praticamente todo trimestre, né, tá distribuindo dividendo, e isso acaba trazendo o que a gente mais gosta, pessoal, que se chama previsibilidade. A previsibilidade para a gente dentro de uma estratégia previdenciária, ela é tudo, tá? E os bancos, eles se encaixam perfeitamente nessa previsão que a gente gosta quando a gente quer fazer o investimento. Alguma coisa que vocês queiram completar sobre banco? É isso, Jean. Não, senhor. E de energia agora? E de energia. Segunda letra do BEST. Essa a gente adora, né? Não é, Fabião? O Fabião gosta demais dessa aqui, né? Com certeza. Esse é o típico caso onde a gente está em casa, saímos para viajar, né? E quando você volta, o que tem lá te esperando? O seu boleto da conta de luz para pagar, né? Independente se você está em casa ou não, você está pagando taxas e taxas de conta de luz. Então, quando você tem um setor que todo mundo precisa, porque ninguém consegue viver sem luz, sem energia elétrica, né? Ele é um banco que... ele é um banco. Eu fiquei com um banco na cabeça. Ele Sinal, hein? É um sinal. É um sinal. Ele é um setor, pessoal, que não pode deixar de ser
de fazer parte da carteira previdenciária. Então, são setores que a gente usa, paga, né, independente de qualquer coisa. Tá? Então, são setores que são muito regulados, têm fortíssima barreira de entrada. O que eu quero dizer com barreira de entrada, pessoal? Não é aquele negócio igual a gente citou, que o sujeito vai, abre uma lojinha na esquina, já cria um negócio e começa a competir. Para você conseguir entrar num setor de energia elétrica, exige investimento de bilhões e bilhões, regulação, ganho de licitação, então é extremamente difícil e não é qualquer um que consegue entrar nesse setor. Né? E como a gente tem barreiras de entrada nesse setor e com uma alta regulação, isso gera uma consequência que são margens normalmente mais altas, né? Exatamente. O que é margem, né? O que é margem? Talvez quem esteja nos acompanhando não saiba. Margem é aquilo, basicamente, percentualmente o que sobra, então, em relação às receitas. Então, se a gente está falando de margem líquida, é a relação de lucro líquido com as receitas, né? Margem EBITDA, a mesma coisa, o EBITDA dividido pela receita. Então, quanto ali da primeira linha que foi gerado de receita, vai sobrando depois que a gente vai deduzindo impostos, devoluções, todos os custos que a empresa tem para operar, custos financeiros, SG&A, né, que é o que a gente chama com fretes, pessoal, administrativo, de gestão. Então, é basicamente isso. Margem é aquilo que a gente identifica percentualmente, correto? É Perfeito. isso. E essas empresas, pessoal, desse setor, elas possuem contrato de longuíssimo prazo. Normalmente são contratos de 20 anos para cima e são reajustados por IGPM ou IPCA. Então isso traz uma previsibilidade de receita muito grande. Então esse setor talvez seja o setor mais fácil para quem está começando, para que consiga estudá-lo, porque ele é muito previsível. Você já consegue, através do reajuste do IPCA e com o RAP, que é a receita anual permitida, já estimar quanto de dividendo provavelmente as empresas vão pagar. Né? Então, isso traz para o investidor a segurança para colocar esse setor dentro de uma carteira previdenciária. E dentro do nosso país, pelo tamanho, pela extensão territorial nossa, pelo aumento de empresas, de siderúrgicas, de etc., a gente tem um gargalo gigantesco ainda no setor de energia. Por incrível que pareça. Né? A gente teve apagões, né, há pouco tempo atrás, tudo isso levou uma reestruturação, novas licitações, novas empresas entrando, novos investimentos. Então, esse gargalo acaba gerando oportunidades de um altíssimo crescimento no setor para essas empresas, o que, em última instância, elas entram em uma licitação, ganhando a licitação, elas precisam construir toda essa infraestrutura e entregar, e a partir dessa entrega ela começa a receber uma receita que foi contratada. E o legal é que essa receita contratada, que é chamada da RAP, né, que é a receita anual permitida, as empresas, elas recebem independente do que passar. Exatamente, né? nas transmissoras, né? É bom a gente falar que o setor de energia, pessoal, ele se distingue por hoje 4 segmentos básicos, Perfeito. né? A gente tem a geração, a gente tem a transmissão, nós temos a distribuição e hoje em dia também temos a comercialização de energia, né? Então a gente poderia dizer que a de geração e a de transmissão, sem dúvida nenhuma, dentro aqui de energia, são os segmentos mais perenes possíveis, né? Tanto em regulação, tanto em características dos seus negócios, né? E até a gente tem uma curiosidade, né? Uma oportunidade legal que está no slide ali também. O Brasil é o 3º colocado no ranking mundial de geração renovável, que é algo que tanto a gente fala hoje em dia, né? E obviamente o Brasil é abençoado nesse quesito, né? Em fontes de energia renovável. Então, obviamente, tem muito ainda que a gente explorar essa energia renovável aí, inclusive explorar isso para o mundo, né? Então, muita Exatamente. oportunidade. E você teve a oportunidade já de visitar a AES Brasil, que é uma Sim. dessas empresas que tem esse foco de energia renovável, né? Sim, é verdade. E o que cresceu ultimamente também é a energia eólica, não é brincadeira, né? Inclusive, por falar nisso, queria perguntar para o pessoal do chat se tem João ou se tem Maria Tomada por aí. Com certeza vai ter. Quem Coloca tem- pra gente, pessoal. Quem tem muita empresa de energia na carteira, a gente se chama de João ou Maria Tomada, pessoal. Eu sou Maria Tomada assumida. Ah, o pessoal tá falando da Light. É legal a gente citar Sim, também, legal né, a gente pessoal? citar Light, pessoal. A gente vai falar assim, pessoal. Vamos falar, fiquem tranquilos, Ó, tá? Copel, tem acionista de Copel, tem gente que tem transmissora aqui.
Vamos lá, quero ver. Ó, A tem gente bastante falou- Copel. a gente Ó o João falou, né? Tomada ali, ó. Tem um João João Tomada ali. Tomada, olha lá. Taesa, mais um sócio. Sou Maria, TRPL, galera. legal. Tá cheio de Maria sócio aí. Tomada, Muito Maria bacana, Tomada e pessoal. João Tomada. Muito Ô, bem. Jean, a Fê, gente quer... falou da geração, da distribuição, né? Que são empresas que têm uma, assim, dentro do setor Transmissão. de energia. Transmissão e geração, exatamente. Que são setores dentro do setor, digamos assim, né? Dentro da energia, que são mais previsíveis, né? Aí tem o de distribuição, e aí veio a pergunta da Light, da nossa audiência. O que você tem a dizer sobre a Light, Jean? Especificamente, eu acho que são pouquíssimos casos de empresas do setor de energia que já quebraram até hoje, né? Se não me engano, foram 2, né? A Sim. gente até Sim, conversou esse dia, né? Até Se a gente porque a lembra, né? distribuidora não pode pedir recuperação judicial, né? Que ela Então tem tem- todo... exatamente. Em tese. Em tese. Em tese. 2023 tem sido um ano de bastante aprendizado, né? Pra lei de recuperação judicial, né? Bastante disrupção É. na lei de recuperação Isso judicial. porque ela pode pedir reequilíbrio econômico, né? Ela tem um Isso. contrato com o Estado e ela pode pedir isso. E, enfim, não vamos entrar nesse É. detalhe. Mas Mas eu acho a que Light, a assim- pergunta do Fabião ali, eu acho que pra quem tá assistindo a gente, fala, como que eu saio de uma enrascada dessa? Quer dizer, então, que o Best é infalível? A gente Exatamente. investe em distribuidora? Vamos começar por aí. Exatamente. Eu costumo dizer que a estratégia, ela teria impedido você de ter entrado na Light, na verdade. Porque em alguns quê? momentos ela não pagou dividendo. Então isso já Exatamente. teria eliminado ela por... Assim, só pelo fato de você estar executando a estratégia, ela já não entraria em Quantas nenhum momento. vezes a gente falou de histórico aqui, né? Exatamente. Se a Ela gente já não pegar a passa Light, nesse crivo. qual é o histórico? Exatamente. Então não tem exatamente. histórico? Tá fora. Já tá É fora. muito E- simples. acabou. E interessante lembrar que a CEMIG era uma grande acionista da Light e vendeu sua posição, né? Então, Vendeu bem, uma, né? uma coisa que a gente sempre gosta de olhar é o que grandes acionistas Sim. ou controladores estão Estão fazendo. fazendo. Então, se a CEMIG, que é uma empresa integrada, tem grandes vantagens, etc., está saindo da Light, eu acho que já é um farol amarelo. Exato. Isso já aconteceu no passado, É. não é algo de hoje. E a Light é uma empresa que, historicamente, ela tem um furto de energia extremamente relevante. Ela tem perdas que acabam impactando drasticamente o seu balanço. E isso é muito complicado, não é algo que se resolve da noite para o dia. Pior, vem piorando ao longo dos anos esses índices e chegou num ponto que é basicamente sem solução, né? Eu vou dar um spoiler rápido. Tem dentro do jeito Barsi de investir, a gente tem um módulo lá que fala todos esses crivos e o porquê que uma empresa como a Light não teria passado nesse crivo. Como a gente falou logo no início, a gente fala que esses setores são setores que, digamos assim, é o creme do milho, puro filé creme do mignon. milho O verde. Barsi fala que é o filé mignon, né? É o filé mignon, beleza, só que suco de existem vaca. empresas lá dentro que não passariam dentro do nosso crivo Sim. e da nossa estratégia. Então, a Light é um exemplo como esse. Vamos lá, Jean, próximo Bora, setor. próximo Mas não, setor. mas pera aí, o pessoal deve estar perguntando. Ah, Vocês sim. falaram de vários subsetores, né? Sim, Qual é o melhor pra você, Fabião? transmissão. Pra você, Filipão. Eu gosto de geradora. E você, Lu? De energia? É. Ah, eu ia falar seguro, mas transmissão, né? Lógico. Mas se Não, pudesse... não, não, no subsetor de energia. Olha, eu acho talvez verticalizado, porque você tem a geração junto com a transmissão, talvez é o ser. perfil de empresa que eu gosto Legal. bastante também. Para mim é Boa. transmissão. Bom, então vamos lá. Próximo setor. S de seguros, né? Esse é um setor que muita gente gosta porque você paga um prêmio, né? Você paga para a seguradora, mas você reza para não usar, ou seja, você não quer usar de jeito nenhum, porque você bateu o carro, tem um acidente, né? Então é o pior cenário possível é você utilizar o seu seguro. E o que acontece, né? Essas empresas pegam esse prêmio recebido, né? E enquanto não existe um sinistro, ela coloca numa renda fixa, né? Por isso que quanto maior a taxa da renda fixa no momento, para a seguradora acaba sendo interessante, porque ela consegue rentabilizar aquele dinheiro, aquele colchão todo que ela recebeu dos clientes que ainda não chamaram, né, o sinistro, né, ela vai rentabilizando aquilo ao longo do tempo. É o famoso paga sem consumir, que o Barsi isso. tanto gosta de Paga dizer, sem né, Jean? consumir, exatamente. E é um setor que tem alta concentração
né? Basicamente, a gente tem poucas empresas aqui. Então, nós temos a Porto Seguro, que tem um foco muito grande na parte de automóvel, né? Onde ela é forte. A gente tem a Sul América, o Banco do Brasil Seguridade, que é muito forte na parte de agro. Agora tem a Caixa também, né? Tem a Caixa Seguridade, que não tá aí. faltou ali também. E lembrando que a Sul América também foi adquirida pela Redditor, né? Exatamente. E a gente tem ali um subsetor, que é o IRB, que é um ressegurador. Também podemos fazer né? um adendo ao final aqui da sua explanação. Pode fazer de uma vez, Lu. Vai lá. Posso fazer de Pode arrancar fazer. esse band-aid, O povo né? já tá perguntando. Não, certamente está perguntando. Talvez o IRB seja exatamente o mesmo exemplo da Light no sentido de não é só fechar o olho e comprar qualquer empresa que esteja dentro do BESH. Isso é muito importante da gente dizer. Não é infalível. O que aconteceu no IRB, inclusive faço parte do corpo do comitê do IRB, né? O que aconteceu lá foi uma fraude, então foi gravíssimo. Não é uma deficiência do setor, mas obviamente toda empresa pode acontecer um negócio desse, uma falha de governança, como nesse caso foi muito grave e quase levou a empresa aí à bancarrota, né? Uma empresa de mais de 70 anos de história, né? Então, quer dizer, continua sendo uma empresa dentro de um setor perene, mas que no momento passa por uma reestruturação, passa por um momento de turnaround. Então, obviamente que você, como investidor, tem que se preocupar em entender o momento que a empresa está vivendo, o que a empresa faz, né? Exatamente. Afinal, o IRB é um ressegurador, é um subsetor dentro do setor de seguros. E é extremamente complexo, né? Extremamente complexo, não só como modelo de negócio, mas também o modelo contábil é muito difícil de um investidor leigo compreender. Então, muito provavelmente, né, investidores de IRB aí foram levados aí, obviamente enganados no início, mas também levados aí por uma questão de estar na moda, uma ação que acabou virando uma penny stock. Então, tomem muito cuidado, não é simplesmente fechar o olho e comprar a empresa do S lá de seguros, só porque o AGF falou. Estudem, né? Obviamente que isso aqui é indicativo para que vocês busquem informação naqueles setores e sejam cada vez mais assertivos, né? Mas não é fechar o olho e fazer a roleta russa e comprar. Exatamente. E observa o seguinte, Lu, a gente está falando aqui, pessoal, a grande maioria das empresas citadas são empresas maduras, empresas grandes, que têm um histórico. Normalmente, você já deve ser cliente de alguma delas. Então, eu gosto muito de uma abordagem do Peter Lynch, que ele fala que a melhor maneira de você se tornar sócio de uma empresa, começar a investir, é você ser cliente dessas empresas. Às vezes, você já tem uma experiência que é positiva com a empresa e que te ajuda, né? Então, por exemplo, eu sou cliente da Porto Seguro, eu tenho uma experiência muito boa com ela. Então, você já começa a olhar um pouco diferente para aquela empresa e estudá-la. Então, eu acho que isso facilita. Mas, atenção, né? Não quer dizer que só porque você tem uma experiência positiva com a empresa é que ela é um bom investimento, longe disso, né? Eu acho que pode ser uma entrada para você começar a despertar o interesse e estudar sobre as empresas. Então, quando a gente fala da parte de seguros, nós falamos da alta concentração, que são poucas empresas. A gente falou dos prêmios recebidos, que é o float, né, que ficam lá recebendo. As margens são muito elevadas também, né, dessas empresas. Então, a gente já falou das elétricas. Aqui também a gente tem o mesmo caso de margens elevadas. E temos ainda um mercado com baixíssima penetração. Isso. Né? A gente consegue ainda conquistar muito cliente e vai, conforme a manchete ali, ó, ter um novo mercado segurador que está nascendo, que é Open Insurance, né, que vai mudar bastante, aonde vão conseguir ter penetração em clientes que até então não conseguiam, tá? E eu até gostaria de falar da questão da subpenetração e do bancassurance, que eu acho que é interessante a gente falar para o pessoal. Não tá linkado com o outro, né? Porque quando a gente tem, pessoal, o que as seguradoras usam, como por exemplo BB Seguridade, por exemplo Caixa Seguridade, tem uma expressão que eles usam bastante que é o Bank Assurance. O que é isso? Eles utilizam a estrutura das agências para fazer vendas para esses clientes que já são correntistas dos bancos. Então, com isso, você diminui o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Imagina o seguinte, você tem uma empresa que começou agora a entrar no setor de seguros. Ela tenta fazer venda pela internet, né? É uma empresa pequena. Esse CAC, que é o custo de aquisição dela, vai ser extremamente alto para ela conseguir converter esse cliente, né, para dentro. Agora, quando você tem
uma estrutura bancária, você tem uma seguradora atrelada a uma estrutura bancária com milhões de correntistas, como por exemplo a BB Seguridade, as agências do Banco do Brasil, elas utilizam desse poder da rede de agências para fazer já vendas. Então imagina aquele sujeito que ele é fazendeiro, né, ele tem conta no Banco do Brasil há tempos e ele precisa de um seguro para a fazenda dele lá para a plantação. Opa, o senhor vem cá, que você já é cliente aqui, eu vou te trazer um desconto especial, e ele usa todo esse aparato da agência para já ofertando. E aí a gente volta de novo lá naquela questão do Big Data dos bancos, onde eles utilizam dessa inteligência para ofertar produtos de forma cruzada, de acordo com a necessidade de cada cliente. O famoso cross-sell, né? Cross-sell. E aí você entra em duas premissas básicas aí do seguro, que é primeiro da boa-fé e segundo da simetria de informação. Quando você está vendendo um seguro para um cliente que você já conhece, inclusive você tem informações sobre quanto ele tem em conta corrente, quer dizer, muitas vezes você, né, consegue, obviamente, se aproveitar desse canal com uma assertividade muito grande, né? Exatamente. Isso aí. Vamos para o próximo setor, então. Saneamento, né? Saneamento, a gente tem hoje 3 empresas na Bolsa que basicamente são Sanepar, Copasa, Sabesp, né? São as 3 principais. Uma de São Paulo, outra do Paraná, outra mineira. 3 estatais, inclusive. 3 né? estatais, inclusive, né? Mas a gente pode citar a EGEA também, que é o investimento da Itaúsa, né, Fabião? Sim, Pra sim. fazer a um EGEA agradinho aí também. pra você. Não está aberto, né, o capital na Bolsa, indiretamente mas Mas a através de holding, Itaúsa, né? sem dúvida. Sim, perfeito, perfeito. A gente tem aí, dentro do setor de saneamento, outro ponto que é fundamental. Ele é essencial para todo mundo. Ninguém consegue hoje viver sem tomar banho, sem utilizar água. Então é fundamental também, e dentro desse setor a gente pensa que é um investimento que acaba sendo perene, né, ao longo do tempo. E é um setor que tem baixa penetração, né, precisa de alto investimento, mas tem baixíssima penetração. A gente tem o novo marco do saneamento que acabou de ser aprovado, aí, eu acho que foi o ano passado, se não me engano, né, e esse novo marco de saneamento exige novos investimentos, né, para que a gente consiga atender ainda grande parte da população. E a gente tem ali o raio-x do saneamento, ó, 16% não tem água tratada e 47% ainda não tem acesso à rede de esgoto. Então, apesar da gente viver em locais que a gente pensa que está todo mundo sendo atendido, quase metade da população ainda não tem acesso à rede de esgoto. Então, é um potencial de investimento, são investimentos altíssimos, né, mas que trazem um retorno muito satisfatório, o que acaba também gerando grandes dividendos, né? E são normalmente monopólios regionais, igual o Filipão falou, né? São estatais. E é um dado assim, alarmante, né, pessoal? Quando a gente pensa que quase metade da população não tem acesso à rede de esgoto, é um dado extremamente preocupante, e toda política que busca combater pobreza, fome, deveria, antes de mais nada, olhar para isso daqui, que eu acho que sem condições básicas de saneamento, ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue se desenvolver e etc. A busca pela universalização do serviço deveria se tornar uma obsessão, e agora com o marco do saneamento, é claro, se ele não for totalmente modificado aí, como espera-se talvez, né, a gente deveria ter condições de melhorar muito esse serviço. E é um setor que ele tem aquela característica de utility, né, Sim, Jean? É isso Que mesmo. são reajustes tarifários, previsibilidade nas receitas, etc, etc. A gente tem que lembrar, tem o reajuste, que ele é feito anualmente, e tem a revisão, que também é feita pela respectiva agência regulatória a cada 5 anos, né? Então, é de fato um setor que tende a conseguir repassar isso, de todos os setores, né? Acho que é uma questão muito importante, conseguir repassar a inflação para os seus preços, para as suas receitas. E, no final do dia, obviamente, o lucro, que é uma medida real, vai refletir essa correção na inflação ao longo do tempo, consequentemente o seu dividendo também. E hoje temos 3 players, mas certamente teremos mais, né, pessoal? Se a gente tiver uma safra de IPO, já se cogitou algumas empresas aí a abrirem capital, e eu tenho certeza que se o mercado melhorar, se vier essa nova janela de IPO aí nos próximos meses ou semestres, a gente tem condição de ter novos players nesse segmento na bolsa. Isso que eu ia falar, porque eu acho que o marco do saneamento, ele vai... divisor de águas, é o divisor de águas que, né, as empresas vão precisar recorrer à bolsa, né? E essas empresas que são boas privadas, elas vão entrar realmente na bolsa para
se capitalizarem Sim, e verdade. executar todo o investimento que vai ser necessário nisso aí. Então, eu acho que vai ser um negócio bom para todo mundo, porque vai trazer mais empresas, e tem muita empresa boa privada Sem dúvida. de saneamento, Sem que não dúvida. está na Bolsa. Então, eu acho que vai trazer oportunidades aí para a gente dentro de uma carteira previdenciária. E aí? Indo para o último setor, o T. Olá. Telecomunicações, pessoal. Esse é um setor que, na minha opinião, ele vem se reinventando e modernizando ao longo do tempo. Se a gente pegar lá atrás, né, os orelhões, telefone, ligando, né, aquele negócio, isso tudo com o passar dos anos foi caindo em desuso. Hoje a gente nem vê orelhão mais na rua, né? E hoje as pessoas praticamente utilizam as operadoras para quê? Para dados. Então essas empresas elas acabaram se modernizando e elas são essenciais, porque ninguém consegue ficar sem o pacote de dados hoje, né? Então você consegue ficar sem falar no telefone, né? Mas os seus dados hoje são extremamente essenciais para tudo que a gente faz, né? Então essas empresas elas estão se modernizando não só na questão de dados, mas também elas já começam a buscar oportunidades em outros setores, porque novamente são empresas que têm uma base de clientes muito grandes. Então elas já começam a observar que tem condição de vender parte de banco, parte de crédito, né? Eu já estou vendo empresas falando de parte até de saúde de seguro, educação. né? Educação. É. Então elas estão começando a fazer um cross-sell também Exatamente. dentro da base a partir de inteligência que elas têm sobre aquele histórico do cliente, né? Então tem também um potencial de crescimento, né? E além também a gente pode falar do 5G, que traz uma oportunidade de desenvolvimento e transformação do que a gente costuma utilizar como objetos, né? Dados. Então vai mudar bastante, vai ser bem diferente com o 5G, mas traz uma necessidade de investimento muito grande. No fundo, elas estão criando algumas barreiras de saída também, né, Jean? Da Exatamente. mesma forma que você falou lá atrás nos Perfeito, bancos. Felipe, bem lembrado. Hoje A estratégia previdenciária, pessoal, como vocês podem ver aqui do lado direito, em branquinho, ela é muito simples e ela poderia se resumir a comprar boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. O que são boas empresas? Bom, boas empresas são empresas que pertencem a setores perenes, idealmente os setores best, são empresas bem administradas, que já possuem um histórico de rentabilidade e de distribuição de recurso para os seus acionistas e que, acima de tudo, possuem um controlador sério e disposto a se beneficiar desses dividendos e também beneficiar os seus acionistas. Quando a gente fala de bons preços, que é o segundo ponto, é uma premissa fundamental na estratégia, vocês vão até ver um pouquinho mais adiante a importância disso, porque não adianta nada você ter uma empresa fantástica, mas cara. Se você comprar uma empresa cara, você vai ter um retorno sobre dividendos muito baixo e você vai ver esse dinheiro retornando para você só no longuíssimo prazo e provavelmente você vai perder essa ambição, esse desejo no meio do caminho. Então, o que a gente quer é você pague barato pelas empresas, porque isso vai potencializar os seus resultados. E qual que é a melhor hora para comprar? É aquela hora que ninguém quer ações. Quando está todo mundo falando que o mercado está ruim, que o momento está difícil, que a bolsa vai cair ainda mais, é a hora que você deveria olhar com mais carinho para as ações. E o terceiro ponto, que são bons dividendos, são aquelas empresas que já demonstram uma frequência de distribuições adequada. E não só uma frequência, mas que distribuem um montante adequado de dividendos. É muito importante porque isso, aliado ao preço baixo, é o que vai te garantir um yield interessante, que é o retorno de dividendos em função do preço que você está pagando na ação, tá? Então, esses 3 pontos aqui são essenciais, mas eu vou falar rapidamente aqui de 3 pilares que a gente vai detalhar para vocês nos próximos slides. O primeiro grande pilar da estratégia previdenciária: meta em quantidade de ações. Isso daqui a gente falou nesse workshop, eu me lembro, umas 10 vezes pelo menos, né, pessoal? Ou mais. Muitas vezes, Né? Por quê? Porque é algo extremamente importante e se você ainda não teve a oportunidade de entender, vai ficar muito claro, eu te garanto, nos próximos slides. Segundo grande pilar da estratégia previdenciária: preço teto. É isso que vai garantir aquele bom preço que eu estava falando agora há pouco. O preço teto é um preço determinado que você deveria pagar sempre abaixo desse preço teto
para garantir um retorno sobre proventos, um retorno de proventos adequado sobre a cotação que você está comprando. Então, vai ficar muito claro também nos próximos slides. E para finalizar, o terceiro grande pilar da estratégia previdenciária é o reinvestimento dos dividendos, obviamente, porque isso é aquele turbo. Eu me lembro do Jean falando do turbo naquele slide que comparava INSS com carteira previdenciária, e de fato, se você está aportando e tem condição de receber dividendos e já reverter para o mercado logo na sequência, isso vai acelerar o seu processo e quando você menos perceber, a sua independência financeira já está conquistada. Vamos começar pelo primeiro? Na renda fixa existe um grande princípio que é a remuneração em função do valor aplicado. Você vai ter aquela espécie de garantia de que você, de fato, vai receber uma rentabilidade fixa todos os anos, principalmente carregando os investimentos até a maturidade, mas você aplicou 100 mil reais, você vai receber algum percentual em função dos 100 mil reais. Aplicou 200 mil reais, algum percentual em cima dos 200 mil reais, seja pré-fixado ou pós-fixado. Aqui a gente trouxe um exemplo de pós-fixado. Então, pegando esse exemplo aqui muito básico, um investimento atrelado ao CDI, pós-fixado em 100% do CDI. CDI hoje está em 13,65% ao ano, ele é um pouquinho abaixo da taxa Selic, Selic hoje está 13,75% ao ano. Então, supondo que a pessoa tenha aplicado 100 mil reais, ela vai receber 1,1365 vezes 100 mil reais, 113.650 bruto. Quando a gente olha para a tributação, essa pessoa aqui que segurou por um ano, ela está entrando na segunda faixa da tabela regressiva do imposto de renda na renda fixa. Então, a primeira é em 22,5%, aqui ela já caiu nos 20%, que é a faixa que vai de 181 a 360 dias, e a tributação dela vai equivaler a um imposto de R$ 2.730, tá? É líquido, esse investimento vai produzir para ela um total, né, o patrimônio ao final do período vai ser de 110.920, tá bom? Renda variável, aonde que a chave vira aqui? Aonde que é a grande mudança? A remuneração não é em função do valor aplicado, mas sim da quantidade de ações possuída. Isso é muito importante, porque vocês estão lendo lá embaixo. Quando as ações caem, você consegue comprar mais ações. E como a remuneração é em função da quantidade possuída de ações, você vai ter uma remuneração maior. Esse exemplo básico aqui do lado direito, cotação, assumindo uma empresa que tem a cotação a R$10 e um dividendo de 1,365, para ficar paralelo com o exemplo de cima, a pessoa que investiu 100 mil reais, reparem que eu estou falando investiu, não aplicou. Ela investiu 100 mil reais, com a cotação de R$10, ela conseguiu comprar 10 mil ações dessa empresa. 10 mil ações multiplicado pelo dividendo de 1,365, R$13.650. Se a cotação dessa empresa caísse abaixo dos R$10, a gente não dividiria 100 mil por 10, a gente dividiria por 6, por 5, por 4. E aí, consequentemente, a quantidade de ações seria maior e os dividendos seriam maiores. Claro até aqui? Preço teto. O que é o preço teto, pessoal? Muito simples. Não é preço-alvo, não é preço justo, não é nada disso. É o preço máximo que a gente aceita pagar por uma ação. Para quê? Para garantir uma remuneração em dividendos adequada. Afinal, a gente quer se aposentar com ações. Você quer ter uma remuneração adequada e essa remuneração, ela não vai ser a única coisa que vai produzir resultados para você. Você também deve ter uma valorização patrimonial ao longo do tempo, apesar que a gente acredita que isso é muito mais consequência do que objetivo. Quando a cotação está abaixo do preço teto, significa que você pode comprar. Quando a cotação está acima do preço teto, você não compra, espera, exercita a famosa paciência e uma hora, quando a ação cair abaixo do preço teto, você vai lá e compra. Vou dar um exemplo muito simples, com uma ação fictícia, aliás, uma bela de uma ação, né? Essa é boa, hein, filho? AGFB3. Gosto, Essa é boa. eu investiria, hein? Novo mercado. Novo mercado, obviamente, o nível superior de governança da B3. E a AGFB3 está cotada a R$20, tá?
com dividendos de 1,72 ao ano. Podia pagar um pouquinho mais, Podia OGF, mais, né? dá pra soltar um pouco mais Mas o tudo bem, braço tá aí. reinvestindo, né? Pô, Bom, nós não somos uma Taesa também, não, né? Ah, mas 8,5% tá bom. Tá bom, vai, tá Oi, bom. Tem um potencial de valorização Tem também aí potencial, embutido, né, exatamente. Lu? Bom, enfim. Quando a gente olha preço-teto, pessoal, qual que vai ser o cálculo? Muito simples. Para quem já leu o livro do Barsi, no livro do Décio Bazin falar isso também é interessante, o 6% é aquele balizador histórico, foi levantado através de vários pontos de observações históricos, que é o mínimo aceitável em retorno de dividendos. Aí a pessoa já fala, pô, mas só 6%? Pessoal, não significa nem que seja 6% que a gente busca, esse é o mínimo, e nem que o seu retorno vai ser só de dividendos, você tem valorização também, tá? Exato. Quando você olha preço-teto, você vai pegar o valor do dividendo, 1,72 aqui nesse caso, dividir pelos 6% ao ano, e você vai chegar em R$ 28,67. A cotação de AGFB3 hoje está em R$ 20, ou seja, abaixo do preço-teto, significa que pode ser uma boa compra, tá bom? Uma boa compra para garantir para você um retorno adequado sobre proventos. Eu vou passar a bola aqui. Essas premissas, obviamente, a gente precisa considerar para que a gente consiga olhar para trás e conseguir fazer, estabelecer alguma conexão entre os dados, entre esses números que vão aparecer aqui. Quais são essas premissas? Vamos lá. Então, a gente vai considerar um aporte igual, de igual valor, todos os meses, tá bom? Esse aporte vai ser de R$1.000 todos os meses, você vai tirar do seu bolso, sobrou lá no final do mês, você vai colocar na sua contribuição da sua carteira previdenciária. Lulu, só lembrando, não tem R$1.000, corta 0, começa com 100, certo? Isso aqui, pessoal, Verdade. obrigatoriamente, não é para você, de Um novo, exemplo. você tem que começar com R$1.000. É apenas um exemplo em números redondos, em números que todo mundo possa compreender. Se é com menos, se é com mais, aí, obviamente, é o que cabe no seu bolso. Ah, mas o AGF não corrigiu os R$1.000 pela inflação? Não. Se a gente Não. tivesse corrigido, o resultado seria ainda melhor. Exatamente, exatamente. De novo, ceteris paribus, lembrem disso. Cotações reais do primeiro pregão de cada mês. Então, foram essas as cotações que a gente considerou, ok? Também consideramos que esse reinvestimento dos dividendos vai acontecer imediatamente após o seu pagamento, tá? Não só o dividendo, como também o juro sobre capital próprio, que é um outro tipo de provento. Todos esses proventos líquido do imposto de renda. Para quem não sabe, o JCP, juros sobre capital próprio, tem ali uma tributação na fonte de 15%. Esse número já vem líquido, tá bom? Para a gente ver aí o valor mais aproximado possível. E, por fim, a gente assumiu que a empresa, que é a Taesa, estivesse abaixo do preço-teto, ou seja, ela estivesse numa boa condição de aporte em todos os meses. Ai, mas o AGF não fez a carteira, imagina que... Pessoal, isso aqui é um estudo para que vocês entendam qual seria este resultado, tá bom? Obviamente que vocês vão montar uma carteira, não é 100% assim, mas é para mostrar para vocês o nosso foco em acúmulo de ações, na renda, e não necessariamente nesse primeiro momento no patrimônio. O patrimônio ele vai ser uma consequência de boas escolhas que você vai fazendo ao longo do caminho, tá bom? Vamos lá então mostrar o resultado desse estudo que a gente fez com a Taesa, TAEE11, tá ok, pessoal? Então, vocês têm aí, na parte de cima do slide que vocês estão vendo, a tabelinha, tá? Então, a gente fez essa simulação para todos os meses dos anos de 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. 6 anos de estudo. Então, em média, você vai aportar R$1.000 por mês, a sua posição ali no início é 0, você vai fazer este primeiro aporte, vai receber o seu primeiro dividendo, R$1,77, isso que ela pagou no ano, ok? Esse é um resumo por ano, não é por mês, tá bom? Você vai receber ao total, em 2017, R$48,97 e ao final vai ficar com uma posição no primeiro ano de R$565. Ações, perdão. Aporta. Chega lá em 2022, aportando esses mesmos R$1.000 todos os meses. A sua posição no início de 2022 é de 3.144 ações. Você vai ter recebido ao longo deste ano R$4,85 por ação em dividendos. Isso dá aproximadamente R$1.395,08.
e uma posição final de ações de 3.860 ações. Só para efeito de comparação, pessoal, a gente sabe que o patrimônio não é o foco aqui neste momento, mas para vocês entenderem, o patrimônio aqui no final desse estudo, ele chega a R$ 133.542,98 centavos, usando a última cotação da TAEE11 ali em dezembro de 2022. É um baita patrimônio, considerando que deste patrimônio total, vejam aí na tela, 72 mil saíram do seu bolso, quer dizer, foi o desembolso, é aquele efeito da consistência de você investir esses R$ 1.000 religiosamente todos os meses. Isso representa 53, quase 54% aí do seu patrimônio ao final de 6 anos. Outra parcela que aqui já fica bastante relevante na construção do seu patrimônio total são os dividendos recebidos e que neste momento você reinvestiu. Ele serviu para dar aquele up, né, Jean, que você falou, é o turbo, é o nitro ali que você coloca naquele aporte em determinado mês em que a ação vai pagar o dividendo, tá bom? Isso representa cerca de 35% da variação do patrimônio no 6º ano. E por último, você tem o componente da variação de mercado, que é de aproximadamente 11%, ok? E ali embaixo você tem a última barrinha, que é o payback total, né? Quer dizer, quanto do que você tirou do seu bolso, você já recebeu de volta em dividendos. Então, no 6º ano, de tudo que você tirou do bolso, você já vai ter recebido, ou seja, a empresa já vai ter pago para você de volta, é o cashback. Você já vai ter recebido de cashback R$ 46.351 desses 72 mil. Isso representa quase 65% do que você tirou do bolso. E olha só que legal, a gente colocou também nesse gráfico para ficar um pouquinho mais visual o resultado desse estudo. Aportes versus dividendos. Então você tem ali no primeiro ano, em 2017, R$ 1.000, que é o aporte mensal médio, e o dividendo mensal médio de apenas R$ 49,00. Felipe, o que você compra com R$ 49,00 hoje? Pois é, praticamente nada, né? Praticamente não paga mais Não nem dá o nem pro almoço na almoço, Faria dependendo Lima. do lugar que você tá, exatamente. Dependendo do lugar, não é nem mais um almoço, às vezes nem um café da manhã. E nessa hora, Lu, é capaz da pessoa ver isso e falar, putz, Que merreca. só isso, Desiste, que merreca. Todo né? esse E trabalho, desiste. Exatamente. todo esse estresse, pra que eu vou ficar me Sim. estressando por causa de R$ 49,00 por mês? Verdade, Lu. Eu pego esses R$ 49,00 por mês e eu coloco na Mega Sena, vai que eu ganho. É verdade. Não é isso? É assim que muitas pessoas pensam no primeiro ano. Olha só 2018 como o cenário já começa a mudar um pouquinho. Você aporta lá religiosamente os seus R$ 1.000 mensais, essa é a sua média mensal. E em roxo está aparecendo para vocês o dividendo mensal médio que essa pessoa recebeu apenas no 2º ano de investimento. R$ 231,00 por mês já paga uma conta ali de casa, né? Melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho, já dá para fazer até alguma coisinha aí, né? Já dá pra que sair você pra não- jantar. Dá umas pizzinhas É aí. que você não tem criança, Lu. Quem tem criança não paga nenhuma Não, conta, quem não. tem hein? criança não consegue Precisa nem do no... terceiro ano. Quem tem criança não consegue nem no cinema assistir o filme aí. Tá. Terceiro ano, 2019, os mesmos R$ 1.000. Já melhorou mais um tiquinho. 258 de dividendo mensal médio. Tá bom? Não mudou muito, né? Do segundo para o terceiro ano. Verdade. E a pessoa pode pensar, caramba, quando é que essa bola de neve chega, Fabião? Isso aí, Lu, é importante a galera ver que não é necessariamente uma linha reta para cima. Pois é. De jeito Isso nenhum. pode acontecer no meio do caminho. Podia ser até que em 2019 fosse um pouquinho para baixo, Pra inclusive. baixo. Isso pode acontecer. E Claro. muitas vezes fica estável Fica alguns flat, anos né? e depois explode. Perfeito, Exatamente. isso É acontece. perfeitamente normal. Vamos para o 4º ano, 2020, que foi um ano bastante sensível, né? Não só para investidores, enfim, mas muito sensível para a humanidade como um todo na nossa história. E mesmo assim, a Taesa foi uma empresa que teve condições de pagar bons e crescentes dividendos. 2019 para 2020 foi a pandemia, A certo? pandemia, E olha, perfeito. duplicou, né? Você os vê, dividendos. no Olha lá. momento que muita gente perdeu emprego, Sim. no momento que muita gente não pôde trabalhar, como o caso do médico amigo do Jean, que ele estava Sim. contando na aula 1. Na aula 1. Então, olha lá, o seu salário acabou secando, eventualmente, você já tinha uma renda mensal de R$ 593. Perfeito. Se você aportava R$ 10.000 ao invés de 1.000,
você multiplica por 0. Você teria 5, você multiplica por 10. Você teria 5.930. É isso aí. Então, Isso é tá- relevante. É isso aí. Isso Se é você relevante. não tivesse condições de tirar R$1.000 do bolso neste ano, você não ia perder o aporte. Você teria pelo menos, em média, obviamente a gente está, né, fazendo aqui para o estudo, mas pelo menos R$593 para continuar o seu aporte. Continuar, Tá? exatamente. O importante é não parar, tá bom? Fomos ali pro 5º ano, 2021, e vocês podem ver que ele tá, 2021 tá, tem uma áurea em Como é que volta ele da tá, barriga. Lu? Desceu o anjo. Tá meio combinando comigo esse slide, não tá? Tá, Eu tô tá meio mesmo. no- Aliás, tô você tá meio combinando com, Você o, co- é, com o com a logo, estrutura. né? Eu acho que é isso. Você veio vestida de logo Eu vim hoje, é vestida isso? de Tá bom. workshop. Esse é o nome do look, workshop. No 5º ano, o ano glorificado, o ano brilhando. Por quê? É no 5º ano em que você consegue finalmente receber em média de dividendos o equivalente, até um pouquinho mais, do que o seu aporte mensal. Quer dizer, sabe aquela história, você coloca a empresa bota mais um? É isso que a Thaís está fazendo para você. Amigo, coloca mais 1.000, que eu coloco mais 1.093 para você. É exatamente esse o ano da virada, vamos dizer assim, que você tira R$1.000 do seu bolso para fazer o seu aporte religioso e recebe, em média, 1.093 de dividendo. Aqui sim, o seu dividendo deu uma boa guinada de 20 bela para 21. porrada, Ô, né? Lu, posso falar uma coisinha? Manda ver, Jean. Eu acho que talvez a pergunta que a gente mais recebe no AGF é quando vai acontecer Arrebentação. a né? zona de arrebentação, Isso. que o meu aporte vai igualar os dividendos. Perfeito. Nesse estudo, a gente está falando de 5 anos. Perfeito. Né? Então, isso pode variar, pessoal. Isso pode ser 5, 6, 7. De acordo com a nossa experiência pessoal, a gente vê acontecer entre 5 e 8 anos. Perfeito. Né? Em todos os estudos que a gente já fez e com a gente, com experiência entre 5 e 8 anos. Por isso que é tão importante a gente ter condições de mercado negativas. Perfeito. Exatamente. Porque quanto mais negativa for a condição de mercado, maior o número de ações você vai comprar e mais rápido você vai chegar. Cirúrgico. Quando a gente tem condições de mercado que não são positivas, que a gente chama de bull market, que é o mercado muito em alta, o que acontece? A gente vai pagar talvez mais caro e em vez de eu conseguir talvez em 5, eu vou conseguir em 8. Né? Então depende muito das condições de mercado para chegar a uma conclusão no número exato. Então não leve a ferro e fogo que é 5 anos para todos. Vai depender de condições do mercado. Mas, Tá? mas cá entre nós aqui no Brasil sempre tem um Sempre meio tem. que dá pra se aproveitar, Todo né? ano É tem uma verdade. crise, todo ano tem uma verdade. crise, É todo verdade. ano tem uma oportunidade, isso é um fato. E aí a gente vai para o último ano desse estudo, o 6º ano, 2022, ano passado, então, um número fresquinho. Você tira os mesmos R$1.000 por mês e você vai receber em troca de cashback, de proventos. Cashback foi ótimo. 1.395 em média de proventos ao mês. É uma baita renda, né? Boa. Sem dúvida. É sem acima, dúvida. é acima inclusive, da contribuição do INSS Sim. e é acima, inclusive, do salário mínimo, salvo engano, né? Não sei para Sim, quanto foi é, a correção hoje. Foi acima. Mas é acima do salário mínimo. Caramba, é muito legal, né? Já paga algumas boas contas. Se você quiser, inclusive, não precisa mais nem tirar os R$1.000 do seu bolso, se você quiser fazer a manutenção aí dos seus aportes. E Lu, A gente oferece para vocês aqui, a gente oferece uma forma, uma forma de você se salvar desse ruído que existe no mercado. Gente, falando para você investir em renda fixa. É verdade. Você quer viver de dividendos. Aí tem o cara que te oferece renda fixa, o cara que vai falar que você tem que investir em Bitcoin, o cara que vai falar para você investir em fundo imobiliário, mas nenhuma técnica foi tão comprovada quanto a de Luiz Barsi, que começou em 1970 e mudou as nossas vidas completamente. Foi transformacional. É verdade. Todo mundo aqui foi transformado pelo que o Luiz Barsi falou, pelas palavras do Luiz Barsi. O Luiz Barsi, que é o maior investidor e um grande professor nosso, que a gente tem o pai da Lulu, que eu tenho um grande orgulho de dizer que é um grande professor meu, até deu um nó na garganta. Tenho certeza que do Felipe, do Jean também e de várias pessoas que já fizeram, sabe o quê? O jeito Barsi de investir. Inclusive, um beijo pro Barsi. Ele deve Um beijo pro Barsi. Beijo. Barsi tá assistindo. Grande abraço Tá pro assistindo. Barsi. Rapaz, Grande um beijo. abraço pro Barsi, seu Barsi. Obrigada. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem o jeito Barsi de investir, tá bom? O que é o jeito Barsi de investir? Aí você me pergunta, que raio que é o jeito Barsi de investir?
Jeito Barsi de Investir é o maior treinamento da história da Bolsa de Valores, focado na estratégia previdenciária, o único autorizado pelo próprio Luiz Barsi. A gente fez todos juntos esse trabalho aqui, para que a gente mostrasse para você como é que funciona na prática. A gente colocou a Taesa aqui, não foi, Lu? Colocou a Taesa. Foram 5 anos de Taesa. 6 anos. 6 anos, 6 desculpa. anos de Taesa. 6 anos de Taesa. Lá no treinamento você vai ver um método do Barsi sendo aplicado e não pegando uma ação. É verdade. O que é? A gente diz para você pegar várias ações de acordo com preços que vão acontecendo, não é só A uma. gente simulou uma carteira com vários... Exato. Mensal, né? Perfeito, exemplos reais e tudo mais. Então, o que você vai ter no Jeito Barsi de Investir? Põe na tela, adoro falar põe na tela. Quem fala põe na tela? A galera fala põe na tela. Latino, Põe na tela. Quero imagens. Ah, o Datena. É o Datena. Quero imagens. Você vai ter, ó. Abraço pro Datena que tá acompanhando a gente. Todo mundo tá acompanhando a gente. Ela fala do Iron Maiden. Abraço pro Bruce Dixon que tá acompanhando a gente. Põe na tela lá, pessoal. Põe na tela. Você vai ter 6 módulos com várias aulas. A gente vai passar depois aqui, acompanha aqui comigo, que a gente vai passar depois aqui no telão mesmo, a gente acompanha junto. Pode deixar, são 6 módulos com várias aulas, 12 meses para você ver e rever quando quiser, tá bom? E assim, você fala, para quem que serve o JBI? Para quem nunca estudou economia, nem trabalhou no mercado financeiro, sim, é para você que não sabe nada, não entende nada de matemática, não entende nada de E economia. a grande maioria dessas pessoas saem muito melhores do que o cara que tem uma Com formação, certeza. etc. Com É verdade. certeza, com certeza. E você aprende direto com quem aprendeu diretamente com o Luiz Barsi, né, Lulu? Preciso nem dizer, né, Fabião? Se somar aqui a experiência de todos nós, mais a do Barsi, dá mais de 100 anos Pois de bolsa. é. Mais de um exatamente. século aí, meu. Ancião. Você imagina aquele gráfico lá de 100 anos, né? Maravilhoso, hein? Dá pra comprar uns países aí. Ó, você não vai precisar ser formado em economia, engenharia para aplicar, entender o JBI. Fica tranquilo, é do iniciante até o avançado. Felipe, tem gente com mais de 10 anos de mercado que fez o JBI. Pô, não tem? eu queria lembrar você sobre isso, Fabião, porque Sim. muita gente já está no mercado há muito tempo, É. mas ainda não se encontrou, não sabe a hora certa de comprar, Sim. não sabe dar esse próximo passo e ter a segurança do que está fazendo, que está fazendo a coisa certa. Então o JBI é para você também, que já está no mercado há mais tempo, mas quer seguir uma estratégia provada. Isso é muito importante. Comigo foi assim, Exatamente. ué. Pois é, comigo também, Jean. Todos É nós, né? verdade, o Jean já investiu há muito tempo e foi o terceiro aluno O da Jean foi o terceiro história. aluno. Terceiro. Cobaia. Jean, por que você não foi Você o primeiro? Eu acredita, só né? queria saber isso. Eu fui aquele cara que ficou esperando da F5. meia-noite abrir o carrinho e comprar. Aí eu consegui ser o terceiro. Era pra eu ser o primeiro, né? Pois é. Entendeu? Você teria, tudo ganhado bem, os vai. você teria ganhado os bônus que a gente está Não, oferecendo mas aqui brincadeiras hoje. à parte, o Tá que certo. acontece? Apesar de eu já investir há muito tempo, né, eu acredito que depois que eu fiz o treinamento, refinou Sim, algumas coisas que foram extremamente importantes sim. dentro do que eu procurava como estratégia de investimento Perfeito. e eu acho que até como filosofia de Perfeito. vida. Sim, a gente com fala muito certeza. Ah, é disso, né? verdade. O comportamento Bem lembrado. que você Comportamento. desenvolve é muito mais do que só investimento É. no final do dia, né? Você ainda vai ter nessa metodologia manual de treinamento de investidores, uma introdução ao universo da Bolsa de Valores, você vai entender melhor suas emoções, você vai entender mais sobre paciência, resiliência. A gente tem uma aula muito legal lá sobre comportamento de manada, que eu acho Sim. Fantástico. fantástica. A gente vai mostrar depois o produto por dentro, inclusive, hein? Boa. Você vai montar uma carteira previdenciária, porque você vai ver a gente montando uma carteira previdenciária Sim. na prática, percorrendo pelos anos de maiores crises que já passaram. Você vai ver isso funcionando. E o principal, esse é o que eu mais gosto. A gente fala dos erros aqui. É. Dos erros da nossa trajetória até agora, né? Por Porque que a gente continua fala errando. dos erros, Fabião? Para que a pessoa não cometa os mesmos erros e faça um caminho muito mais resumido, muito mais rápido rumo à independência financeira, Inclusive, não é isso? desconfie de quem diz que nunca errou. Felipe? Totalmente. Impossível, Não, esse é um impossível. diferencial, né? Porque a maioria das pessoas, elas gostam de ter uma história para contar. Exato. E a gente pega histórias negativas para contar. Exato, né? fazemos É. questão disso, fazemos questão disso. Ainda mais, você vai ter uma coletânea de perguntas e respostas que a gente preparou e a gente vai renovar aqui para esse treinamento, a gente vai fazer uma nova, inclusive, não é isso, pessoal? Vamos, estamos para gravar já semana que vem. É isso aí, Lulu. Mapa do Opa. dividendo inteligente. A gente vai saber como é que funciona esse negócio de mapa de dividendo inteligente, que a galera ainda não sabe o conceito. Você tem o estudo original, Ações Garantem o Futuro, feito pelo próprio Barsi, em 1970, não é, Lu? É verdade. Onde é um tudo estudo- começou. Onde É tudo uma começou. relíquia onde Uma tudo relíquia, começou. exato. Manuscrito. Impressionante ver como até nos dias de hoje é atual, não? Totalmente. total. Faz todo Impressionante. sentido. E o que eu acho mais fantástico, sabe o que é? O estudo começou em 1970 com a CESP. É, E o Barsi
até os dias de Verdade. hoje, A CESP é listada até hoje, virou continua Aure. na carteira verdade. dele até hoje. É incrível. É verdade, é verdade. Além de material de apoio, pra caramba, meu, é muito legal o que vai ter lá dentro. A gente vai depois fazer alguma coisa nesse sentido pra mostrar pra vocês. Tem alguns bônus exclusivos, mas a produção querem que chame alguém aqui, não? Vamos esperar um pouquinho. Beleza, a galera tá me chamando aqui na produção, beleza, não tem problema. Quando eu for chamar, não tem problema. Nós também temos alguns bônus exclusivos, tá bom? Bônus exclusivos somente pra turma 14 do Jeito Bar de Investir. Lembra que eu falei pra você? Eu falei desde o começo. Entra no grupo VIP, que vocês vão ter bônus exclusivos. Vai ter bônus pra quem entrar primeiro, quem chega antes bebe água limpa. O Felipe falou isso aí. Vai ter camiseta exclusiva do OGF numerada. Olha! Pro 100 Olha lá, primeiros. você teria ganhado a Caramba. camiseta, hein? Tem até um A minha esse é número 3. Se eu fosse você, eu comprava de novo, hein? Porra, vai Eu vou querer uma camiseta número numerada. 3, de todo Mas eu jeito. quero uma também, pô. Para os 100 primeiros que entrarem, que se inscreverem nesse que é o maior treinamento da história da Bolsa de Valores, vocês vão ganhar camisetas exclusivas numeradas. Uma coisa que eu peço para quem ganhar essa camiseta, pessoal, tira a foto, manda pra gente, a gente vai Porra, postar no perfil do legal AGF demais. lá, tá bom? Só não vai vender no Mercado Não vai Livre, vender no pelo mercado, amor de Deus, não faz né? isso. Você vai se arrepender. É, Isso aqui vai é se pra arrepender. comprar e guardar, hein? Pelo amor Vai de valer Deus. muito um dia É. aí. Uma buy and hold com a camiseta também. Então, ó, pros 100 primeiros, eu não sei se já bateu, inclusive, tá, pessoal? Tô falando aqui, mas não sei se já até bateu os 100 primeiros. É bom falar porque a gente tá falando de renda extra aqui, É, pelo amor de Deus. Não vai pois querer é, fazer calma, renda extra com calma, a venda tem da limite, camiseta. né? Exatamente, pera lá que tem limite. Os 100 primeiros, então, vão ganhar 100, os 100 primeiros, sempre camisetas exclusivas numeradas. Excelente. Tem também para os 300 Opa! primeiros, Opa! olha lá. Olha! Livro Rei dos Show de Dividendos bola. pros primeiros Que livro 300 legal, gente. compradores. Não é porque é tá? do meu pai, não, mas é muito Sensacional. legal. Best-seller, né, Lu? é louco. Best-seller já. Isso é louco. O livro Rei dos Dividendos é leitura obrigatória e os 300 primeiros já vão entrar ganhando esse livro, não é isso? Muito bom. Muito bom. Sensacional, sensacional. E tem a mentoria também com a gente, Família GF, Ah. por 12 vezes, para quem entrar nas próximas 24 horas, tá bom, pessoal? Entrou nas próximas 24 E a horas. como é que mentoria- funciona, O que é a Jean? mentoria, explica Jean? a Conta mentoria aí. E a pra galera. mentoria, pessoal, a gente está fazendo um trabalho tão gostoso. Deu uma reformulada, Tá, A né? gente Tá bem legal. reformulou e agora as pessoas elas estão interagindo conosco ao vivo, onde ela entra, conversa, faz a sua pergunta e a gente vai Sim. batendo um papo, fazendo um bate-bola. Bem legal, né? O pessoal está Bem elogiando legal. O bastante, que eu então acho acho legal um da diferencial. mentoria, Jean, é que ela acontece em momentos diferentes de mercado, né? Então, 12 meses, você já consegue entender muito bem as É fases verdade. diferentes do ciclo, da jornada. É. Então, é curioso, né, Lu? Começa em janeiro, pode ser que a gente está um pouco mais animado porque o mercado está desabando. Aí chega lá em junho, o negócio está mais verdade. parado porque não para de subir, etc, etc. E verdade. isso vai ajudando a fortalecer esse mindset, que é a palavra que o Fabião não gosta de falar, Odeio falar a mindset. mentalidade Gostei. do verdadeiro investidor. Mas previdência. isso aí que eu acho que é um Exatamente. grande diferencial na nossa proposta de treinamento, porque a jornada de investimento ela pode ser muito solitária. Verdade. Exato. E a nossa Exatamente. proposta aqui é pegar na mão, né? E vamos Exato. todo mundo junto. É isso aí. Né? A jornada é difícil, a gente também tem dificuldade, Sim, a gente também claro. tem dúvida no processo, né? Claro. Então a gente tenta todo mundo como uma família, por isso que a gente fala família GF, Com certeza. e vamos todo mundo junto, né? Maravilha. Exatamente. Para quem entrar também, temos Ah, o DCO. tem mais? é isso, Opa! Lulu? Olha, Não acabou? O esse DCO, explica aí, Lulu. treinamento, Que é o a gente DCO? ficou por muito tempo resiliente, aliás, resistente. É isso? Resiliente. Resiliente já somos, Já Lu, somos, vamos é. dizer, Por né? natureza, não é Passamos mesmo, pela Felipe? prova. Resistentes a fazer esse treinamento, por quê? Porque isso aqui é uma estratégia opcional. Isso. Ela é adjacente, ela é complementar à nossa estratégia principal do Jeito Barça de investir. Não adianta você ter o dividendo com opções se você não tem a sua carteira previdenciária. Sim. Então a ideia é, sabe aquela carteira que você só vai acumular ao longo dos anos? Por que não usar estas posições, já que você não vai vender, para fazer um dividendo sintético, que é uma técnica em que a gente utiliza derivativos, Mais puts avançada, e né? calls, é uma técnica um pouquinho mais avançada. Então faz sentido estar aqui no JBI também, porque você já vai aprender a estratégia Com e certeza. aprende Pra como quem rentabilizar. quiser, né? Porque não é obrigatório, Opcional. né, Lu? O nome já Exatamente. diz, opções. Perfeito. É opcional para você, tá bom? Exatamente. E dentro da nossa estratégia, né? Opções, assim, Com segurança. Não espere o Exatamente. negócio de ficar tradando, nada disso. É Isso, assim, é nada. feijão com
com arroz. Exatamente. É o básico das opções de como fazer dividendo sintético com a sua carteira que você não pretende Sem vender. correr risco, Exato. isso que é o um- mais sem importante. Riscos controlados, Controlados. exatamente. Exato. Pra turma 14. Cara, a turma 14 tá cheia Eu não me dos lembro de nenhuma bônus, velho. turma Não, com não tanto teve. bônus, viu? Não teve, eu passo aqui e só vem bônus aqui. Mais bônus pra galera. Kit do AGF pros primeiros 300 alunos. Legal. Kit exclusivo, né, Felipe? Porra, Escuta, muito eu não tenho bacana. esse caderno. Não, tá nem vendo? eu. Nem eu. A produção coloca aí. Beleza. Bem Os legal, 300 viu? primeiros vão também. Eu não sei se já bateu os 300 primeiros. Hein? Entra Eu no grupo aguardo na VIP. minha mesa esse kit amanhã. Muito É, obrigada. Entra no grupo VIP que tá aqui na descrição. Se você já entrou, você tá recebendo o link na oferta. É isso aí, produção? É isso, né? Beleza, beleza. Então, os 300 primeiros, ó, também vão levar, além de tudo isso que a gente já falou também, o kit da GR para alunos. Puta E que merda. mais, Jean? É Que muita mais? coisa. Que mais? Que mais, Que Felipe? mais? Lu? Que mais? Tem mais, tem mais. Tem mais? Eu tem mais, sinceramente sempre não tem mais. sei. Tem mais? Olha, AGF+. Ah, não podia Não é faltar, possível. né? Esse Diz aí, sim é o Jean. suquinho, Diz aí, hein? Jean. Meu sonho era ter o AGF+, quando eu fiz a primeira turma. Olha, o sonho de Putz, é todos nós, verdade. cara. Não é só o Olha. seu, não. Pessoal, o AGF+, vai ser a cereja do bolo depois que você fizer o treinamento. Porque vai ficar muito claro toda a filosofia e você vai conseguir tangibilizar e acompanhar o seu processo de evolução dentro dessa jornada de investimento. Porque as pessoas falam assim, pô, beleza, eu entendi tudo, mas como é que eu coloco isso ali agora prática, na prática para ver como é que está a minha evolução, se eu estou indo certo, como é que está dentro das minhas metas, eu O tenho meta. MDI. A gente calcula meta, né? Em número de ações dentro do AGF+, de acordo com o objetivo de renda que a pessoa tem para atingir lá na frente, Aham. e vai falando se ele está indo bem, se está indo mal, como é que está a evolução. Nós temos gráficos onde mostra justamente aquilo que a gente mostrou, né? A evolução dos dividendos recebidos versus os aportes, versus a meta. Então você consegue realmente ver se você está indo bem. E além disso, nós temos lá o quê? Uma comunidade com milhares de investidores que todos estão com o mesmo objetivo em comum Exato. e que se ajudam, que é muito É legal, né? um aprendizado animal Fantástico. no AGF+, pessoal, não é brincadeira, Eu cara. gosto de dizer que o AGF+, é o canivete suíço Exato. do investidor É previdenciário. verdade, Você é bota no verdade. teu bolso ali, tudo que você precisa É verdade. tá ali dentro, a hora que você precisar. E outra, Vamos né? providenciar Gostei o do canivete. Ó, Vamos e- providenciar o canivete para o kit, por favor. Pô, legal isso aí. Vamos Não é? ter um canivetão aí. Só não vai passar pelos correios, né? Vamos ver quando Tá a gente- valendo. Pessoal, vamos vamos fazer ver. o seguinte, a gente tá falando muito aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma repassada então, ó. Camiseta exclusiva pros Boa. 100 primeiros, livro Rei dos Dividendos pros 300 primeiros, corre, hein? Corre, porque 300 primeiros, o negócio tá apertado. Kit AGF pros 300 primeiros, Kit AGF. Tem mais um aí, beleza, mas peraí. 12 mentorias exclusivas, as primeiras 24 horas, tá bom? Só as primeiras 24 horas tem 12 mentorias exclusivas. Você vai ter 3 meses de acesso gratuito ao AGF+, e o treinamento Dividendos com Opções, que foi um sucesso. Fantástico. Só esses bônus. Eu não tô nem contando o próprio treinamento O Jeito Barça de Investir. Detalhe, eu nem perguntei pro Bar se estou me comprometendo aqui no Ah lá, ao vivo. ah lá. As coisas acontecem ao vivo. Olha lá. Os 300 primeiros livros serão Ai, meu Deus. autografados. Olha! Tá vendo? Não, aí aumenta, né? Aí sim. Sensacional. valor, hein? Pera lá, eu vou falar de novo. Dobrou. Dobrou, ó, 300 primeiros livros agora autogravados pelo Barsi. louco. Não, aí zerou o jogo. Zerou. Ô, Barsi, você tá ligado? Vai ter que dar uma ajuda lá. Pai, eu sei que você tá assistindo a gente. Seu Vamos- Barsi, foi tua vamos ter filha. que Ideia autografar. dela, hein? Vamos ter que autografar 300 É a livros ideia da agora. Lu, é a ideia da Lu. Não veio. E ele Porque faz com o maior matar- prazer, né? Ele Isso que é mais faz, ele bacana. faz. Exclusiva para os 100 primeiros. Oh. 100 primeiros já ganham camiseta numerada, hein? Não é só exclusiva, é numerada de 1 Ah. a 100. Você tá de brincadeira. Mandem depois que vocês comprarem. Manda lá no AGF Chique. pra gente ver. Livro Rei dos Dividendos para os 300 primeiros. Autografado. Autografado. Pelo Márcio. Não, aí zerou o jogo. Não, pra mim já zerou aí, Acabou, velho. Pra acabou. mim já zerou. Kit AGF para os 300 primeiros, kit exclusivo. 12 mentorias para quem entrar agora nas primeiras 24 horas. 3 meses de acesso gratuito ao AGF+, a ferramenta Que que... isso. Meu, essa geração de renda passiva na veia. E treinamento
DCO. Tudo isso aí, ó. Dividendos com opções. Dividendos com opções. Tudo isso a gente colocou ser vendido, se forem vendidos separadamente, porque ainda tem o treinamento principal, que é o jeito Barsi de investir. Só de bônus aí, ó, R$4.000. Só de bônus. Sem a assinatura do Barsi. Sem assinatura do Barsi. Se a gente soubesse da assinatura... Aumenta um zero. Vai aumentar um zero. Isso aí é inestimável, estaria ali embaixo. Inestimável. Exatamente. Autografado, hein? Kit, 2 mentorias, 3 meses, tudo isso sairia só de bônus, R$4.000. Esquece os R$4.000. Corta, joga fora. Tudo isso aí, não tem nada de R$4.000. Tudo isso esquece, não tem mais R$4.000. 6 módulos de aprendizado, são várias aulas, material de apoio, acesso ao GF+, mentoria ao vivo e exclusiva, mais uma pancada de bônus. Todos esses bônus que a gente colocou aqui, ainda falando do livro autografado, sim, que essa aí pegou até a gente de surpresa. Quanto valeria tudo isso, pessoal? Verdade. Inestimável, já falei. É inestimável, até pelo estudo do Barsi, né? O estudo do Barsi, é uma relíquia que você pode colocar pelo 10. Nosso Ministério da Cultura. Exatamente, bem lembrado, reconhecido pelo nosso Ministério da Cultura. Isso aí, cara, você pode colocar, sei lá, uns 20, 30 mil reais em tudo isso, né? É verdade. São anos e anos de aprendizado sintetizados aí. Você tem 12 meses para você concluir, você vai ter mentoria com a gente. E com a gente mesmo, não é... A gente não pega... sósia, não é com os estagiários. Não é terceirizado. Não é uma inteligência artificial. Exatamente. Legal esse negócio. Enfim, não é terceirizado, conosco mesmo, falando o que a gente está passando, as dores que a gente está passando. Tá tudo em alta, que saco, tal. Mesmo assim, tem oportunidade aqui e tal, que a gente está olhando. Isso é muito legal. Tem uma troca sensacional e essencial para quem é investidor. É um papo entre amigos, praticamente. Exatamente, Felipe. Olha, tudo isso que você podia ver por 30... Quanto vale um papo com o Barsi, com toda a experiência que ele tem, com a gente e tal? Cara, já falaram pra gente 30, 40, 50 mil reais. Aliás, já ofereceram pra gente valores similares para adquirir todo esse conhecimento. Só agora, exclusivo, pra turma 14, que é a turma com o maior número de bônus da história do OGE. Eu posso falar com o maior. De boca cheia. Tá aí, pessoal. Jeito Barsi de investir. Inscrições abertas com 600 reais de desconto. Bora! De 3,297. Aí. De 3,297 por apenas 12 vezes de 224,75. O que é 224,75 dividido por... Fabião, no ano, com a inflação que a gente tá, isso daqui não dá um cafezinho no dia, viu? Não dá... Café? Vocês têm café? A galera vai mandar café aí? Isso se não for na cafeteria americana, né? Que se for naquela lá, na verdinha... Faz a conta, dividido por 30... R$7,49 por dia. R$7,49 por dia. Pois por dia. Pessoal, você vai lá se inscrever, pegando toda essa experiência, todo esse know-how, com um livro do Barsi, camiseta numerada para os 100 primeiros, por um café. É o preço de um café por dia. Lu, um café, Lu. Café, Fábio. Um ano de mentoria. A produção falando aqui com a gente. É isso aí. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo, pô. Tá certo. Um ano não é de todo mentoria, dia, né? Um ano de mentoria. Eu acho que é o seguinte, Fabião, isso aqui é um valor que é irrisório perto do investimento que você está fazendo no seu futuro. Até porque você vai usar para a vida inteira. É mudança de vida. E perto do retorno que isso vai trazer. A minha vida mudou quando eu conheci a filosofia previdenciária. A sua, a da Lu, a do Fabião. Todos nós fomos impactados. Com certeza. E hoje passamos essa mensagem para todo mundo de coração. Não é uma coisa que a gente faz assim porque a gente não acredita. É genuíno, isso está claro. Com certeza, é isso aí. Se você quiser se inscrever, vai que já, vocês viram o número de vagas aí que vocês têm para ganhar os bônus, tá aqui o QR Code na tela, vai com seu celular, aponta lá, você vai ir para uma página, a gente vai mostrar a página daqui a pouquinho, pessoal, para acompanhar, pegar na mão de vocês e fazer mesmo, acho que é melhor, acompanhar, né? Mostrar os modos. Isso, é legal, é legal. Claro. Mas, é um cafezinho por dia que você vai usar pro resto da vida, hein? Exatamente. Isso aí é finito. Uma hora você termina e você vai usar para o resto da sua vida. Ainda mais com a GF+, por 3 meses. E vai passar para as próximas gerações. Essa é a melhor coisa do investimento. É um Totalmente. investimento. Você sabe identificar o que é um bom investimento retorno depois dessas aulas, não é mesmo? Então, tá aí. Jeito Barsi de investir, turma 14. Mas, 7 dias de garantia. Não é para mim, não gostei, tá... Cara, 7 dias, devolve, tá tudo certo. A gente não pergunta, Nem tá tudo certo. Não. Devolve, tá tudo certo. Sem problema nenhum. Olhou o JBI, olhou os treinamentos, pegou os bônus, tudo certo. Não gostou? A gente devolve. Tá tudo certo.
não tem problema nenhum. Nenhum Nenhum. não tem rancor, não tem nada disso, tá tudo certo. Ah, não é pra mim e tal, beleza, tá tudo certo. Não precisa tá bom? acreditar na gente, né, É Fabião? isso aí. Mas é na Compra- dúvida, Na dúvida, claro, obviamente. na dúvida se inscreve. Na dúvida se inscreve, Porque exatamente. não dá pra exatamente. garantir. Se inscreve. Desculpa, te Você cortei. tem R$600 de desconto, então, de 3,297 por 12 parcelas de 224,75 ou um cafezinho por dia para você garantir o resto da sua vida investindo em boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. É exemplo do nosso mentor Luiz Barsi e de nós 4 que estamos aqui. Vamos fazer o seguinte, produção. Coloca lá na tela como é que é o caminho. Depois que a pessoa colocar, que é o seu ferro a produção, né? Coloca a produção em cada enrascada. Maravilhoso. Beleza, a pessoa colocou no QR Code, ela vai para um site. Quando você clicar nesse QR Code aí e colocar o celular ali, você vai para o site, o nosso site oficial. Eu vou mostrar o site para vocês. Já, pessoal, fiquem tranquilos aqui. A gente vai mostrar esse site oficial para vocês. Tome o tempo que precisar. Tá aí, o site. Tá todos os bônus exclusivos. Tá aparecendo na tela pra galera ou não? Agora Tem problema, vai, peraí. Tem problema. A gente vai falando aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. Mas, Imitar oi. o Silvio ia ser Ô, legal. aqui, né? louco, Tudo- bicho. Pessoal, você vai ter... Aê! Aê! Se der pra apertar um Ctrl mais aí pra ficar bem maior aí pra galera de casa ver, beleza. Se não tem problema também. Vai, tá tudo certo, Vai, beleza, Vai, ótimo. aê, Boa. ô, Então você tem maravilha. aqui, você tem um vídeo aqui, você vai, quando você for no QR Code, você vai aparecer nessa tela. Não aperta em quero me inscrever agora não. Vai descendo só pra gente retomar tudo que a gente falou aqui até agora. Você vai ter os bônus exclusivos ali. Que foto bonita, nossa. Olha que Bonita, linda. né? Nossa, que união, Os né? Beatles do Nossa. AGF. beleza, Os Beatles do meu mercado Deus. financeiro chamaram a A Lu gente, com beleza? A sua união calça faz a caramelo. sua. A Luca calça caramelo. Caramelu. Beleza, Nossa deixa pra lá. Que Senhora. porcaria de trocadilho. Passa. Passa, que vai pra lá. Então você é o tem horário. todos os bônus que a gente falou aqui, ó. Você tem acesso anual, tá lá, de 3,297 por 12 de 224,75. Sem juros. Sem juros. É importante, Compra hein? garantida, compra segura, satisfação garantida. Não gostou, a gente devolve em 7 dias, tá bom? Ó, o jeito Barsi de investir é aquilo que a gente falou. Prepare investidores para vencer na Bolsa de Valores e viver de dividendos. Para quem que o jeito Barsi é indicado? Philips, para quem que é indicado? Não, é para Vai quem lá. quer buscar a liberdade e a independência financeira, para quem quer uma renda extra com dividendos, quem Exato, não quer, exato, para quem exato. quer se aposentar com dignidade. Pessoal, a gente falou tanto da Previdência, para que você vai depender É. do governo? Total. Não confie em ninguém. Para quem quer assumir o controle da sua própria vida financeira e construir um Perfeito. patrimônio super sólido e tomar decisões sem medo, né, Fabião? Perfeito, Não tem Felipe. nada melhor do que você seguir uma estratégia e saber o que fazer. Por convicção. Perfeito. Convicção, sem Vai precisar dormir consultar tranquilão, ninguém. Né? Vai dormir tranquilo. A gente não quer que ninguém dependa do AGF. É É, isso. aprender para fazer por conta Exatamente. própria. Pode subir, pessoal. Vamos dar uma pulada aqui que a gente falou logo aqui. Boa. Tá aqui, beleza? Ó, aqui é o Barsi falando maravilhoso. Barsi galã. Tem sempre o quero me inscrever agora. Não vai lá ainda não. Acompanha aqui, ó. Você tem a metodologia que a gente fala um pouquinho mais. Quando você clicou no QR Code, você vai passar para essa página. Pode subir, pessoal. Pode subir. A gente vai. Aqui tem os depoimentos de várias pessoas que já fizeram o JBI. Pode subir. Sabe para onde a gente vai agora? Vamos para a parte onde tem os módulos, para explicar rapidinho, tá bom? Mais um po- Módulo Aí, 1, módulo 1. Jean, chegamos. começa aí, Jean. Módulo 1, prazer, eu sou a Prazer, eu bolsa. sobo. O que fala Né? rapidinho pro pessoal entender? É justamente um módulo, né, de nivelamento para aquela Perfeito. pessoa que está começando a investir. Perfeito. Né? Não entende siglas, não entende o que é a bolsa, como é que foi criada, etc. Né? Conta a história do mercado, então terminologia. Então é aquele negócio que vai dar uma Sim. visão geral e vão nivelar todo mundo para ficar na Perfeito. mesma página. Não é isso? Perfeito, tá ótimo, exatamente isso. Lu, módulo 2, o que fala o módulo 2? Fábio Baroni, o módulo 2, ele fala sobre você entender as suas emoções e investir melhor e Sensacional. mais tranquilo. A gente já falou aqui nessas 3 aulas que Bastante. a sua rentabilidade, a sua performance na Bolsa de Valores no longo prazo depende não apenas do seu conhecimento, mas de você aplicar este conhecimento ao longo do tempo, de ter a mentalidade suficiente para fazer isso com consistência. Lembra do PDP? E é aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre você entender as suas emoções. Esse módulo tem um lugar que fala sobre o comportamento de manada que eu acho fantástico. Tem. Felipe, módulo 3. Módulo 3 é onde começa a prática, né? legal Aqui pra a gente vai caramba. começar a falar de algumas coisas muito importantes, Legal pra caramba. como por que a gente acredita que no Brasil você tem as grandes oportunidades, por que você deve ser o seu próprio gestor e não confiar essa tarefa a uma pessoa que você mal conhece na maioria dos casos,
como você vai traçar metas, que é o primeiro passo Sim, de toda total. essa jornada, e como manter a consistência. Vamos falar um pouco de teoria, afinal, Sim. existe muita coisa comum entre o que ensina Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch e Luiz Barsi. E vamos falar, obviamente, aqui de uma coisa muito importante, que é o Ações Garantem o Futuro, o estudo original, mas de uma forma nunca vista antes, que é aplicada para os dias de hoje. Para mostrar para todo mundo que o negócio funciona mesmo e é atemporal. Perfeito. No módulo 4, sobe um pouquinho mais, pessoal. Aqui você tem montando uma carteira barciana. Aqui a gente coloca tudo na prática, pessoal. Tudo na prática. Tudo que você viu nos primeiros módulos, você vai encontrar aqui, inclusive aquele exemplo que a gente falou, né? De você passar os 5 anos comprando ações de acordo com a estratégia. Então não é uma ação como a gente fez com a Taesa aqui como exemplo, né? Aqui tem digamos assim, a gente vai navegando pelo mundo de ações com os critérios que a gente ensinou nos módulos acima. Cara, esse módulo é o também zoom, exatamente. É o zoom mensal. Você vai sentar na cadeira do investidor e mostrar o que você faria em cada momento. E é aqui que a gente ensina, inclusive, a calcular, tem alguns exemplos também, de como calcular o preço teto, tanto o médio quanto um outro indicador que a gente não falou aqui, que é o preço teto projetivo, mas eu nem vou falar porque tá lá dentro do módulo. Perfeito. Certo? Módulo 5. 5 é o que a gente falou, né? Não existe sucesso sem fracasso. Totalmente. Né? Eu acho que talvez esse é o caminho mais rápido e importante para as pessoas aprenderem com o fracasso das outras. Então isso é uma forma de você... Atalho, né, é difícil falar de atalho, né? A gente não acredita em atalhos, mas aqui nesse um caso, empurrão, realmente é um caminho é a ponte de madeira, né? É o caminho menos tortuoso. É isso aí. Módulo 6, Lulu, seja chato, pergunte. Módulo 6 é o pergunte, seja chato. A gente chamou o módulo 6 assim porque a gente sempre incentiva, pessoal, que vocês se inscrevam no site de Relações com Investidores e sejam chatos, perguntem se tiverem dúvidas. Se comporte como dono, né? Se comporte como... Mentalidade, exatamente. Perfeito. Então lá a gente fala também sobre alguns eventos, sites que são interessantes de vocês acessarem para ter melhores informações. Perfeito. Tem também várias perguntas e respostas com dúvidas reais que nós recebemos de alunos. Sensacional. Tá bom? Sensacional, Lulu. Bem legal. É isso aí. E quando você aperta em Quero... Eu tô pegando vocês na mão aqui para vocês verem o que vai acontecer, tá? A gente tá ao vivo aqui. Você vai em Quero Me Inscrever Agora, para quem quiser se inscrever. Vai lá, produção. Quando você clicar em Quero Me Inscrever Agora, o que vai acontecer? A página vai rolar. Aliás, aí vocês foram uma coisa antes aí, porque a página dá uma rodada para baixo. Dá para voltar lá, não? Vamos ver se a gente consegue voltar. Ó, quando você vai em Quero Me Inscrever Agora, vamos lá. Você apertou Quero Me Inscrever Agora, olha o que vai acontecer. Você vai rolar pro Acesse Agora. Garoto. Maravilhoso isso aí. Estudou. Hoje ele estudou. Estudou, pô. Todo dia, pô. França. Todo dia, França. França é maravilhoso. Quem tava aqui na aula 1 lembra. Ela foi para engajamento. Tá bom. Você errou, você fala engajamento. Quando você apertar Acesse Agora, você vai para uma outra página. Agora sim, pessoal. Qual que é a página que você vai? Ó, você vai na página aqui, ó, Jeito Barsi de Investir Especial, turma 14. A Eduz é a nossa companheira aqui no processo, tá bom? Então, se você vê alguma coisa da Eduz, a Eduz é a nossa parceira, tá bom? Você vai colocar nossa companheira. Foi. Ô, Fabião, só um detalhe Desculpa, importante. Thaís. Filho da mãe. Thaís, desculpa. Thaís tá louca. Detalhe importante. Fala, a gente beijão pra sabe Thaís. de fraude, de problemas. Então, a Eduz é a parceira oficial do AGF, Perfeito. né, no processamento de pagamento. Não Bem existe lembrado, outra. A pessoa Perfeito. casa, né? Tá lá todos os dias. Nossa E- parceira. Acaba e dá uma dessa. Boa, vamos Ainda lá. bem que Eduz não é nome de nenhuma mulher. Podia ser pior, né? Podia ser pior. Vamos lá. Você vai colocar seu nome completo, CPF, e-mail, vai colocar os seus dados lá direitinho. Cara, aqui você sobe ferro, beleza. Aí você tem a página da Eduz para você realizar. Tem o order bump aí, né, Marcelo? Também não? O pessoal da produção tem o order... Não deu os order bump. Não tem. Mas perfeito, você tem aí a página para você E Fabião, entrar. importante lembrar aqui né, formas Eduz. de pagamento, né? Exato, Você exato. pode pagar com cartão de crédito à vista, Perfeito, parcelamento sem limite, boleto, Pix. Pix, tudo Só que não você aceita quiser. fiado, né? Fiado não, não Não. aceita enfiado, E pessoal. nem ação de empresa Nem duvidosa. A prova de oi, Barsi. nem Tá oi, certo. nem oi. Exatamente. Pessoal, 7 dias vocês têm. Foi tudo de bônus, exatamente. Beleza. É Não isso tem mais aí. o que oferecer. Não tem mais o que oferecer, já tá tudo de bônus, graça. tá tudo certo. Pessoal, foi sensacional. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, só coisa bem rápida, volta lá nos slides, vou só relembrar, coisa bem rapidinha aqui pra gente já
arrematar, encerrar e ver. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat. A gente vai ficar com o chat aqui boa, aberto. bem Boa. lembrado. Se tiver alguma Boa. dúvida, a gente vai matar agora, tá bom? Fica tranquilo, aproveita que a gente tá aqui online, ao vivo, Eu a não gente vai consigo ver aqui. matando, tá tranquilão, Como você tá faz bom, pra ver pessoal? o chat aqui? Aqui, ó, chat no YouTube. Ah, ó. por que eu não consigo? Ah, mas isso aí é uma boa pergunta. Bom, é uma boa. Clica no YouTube, é o vermelhinho. YouTube. É com E no final. O pessoal tá parado, né? perguntando quanto tempo a pessoa tem acesso, Felipe. Quanto tempo? Fabião, 12 meses, o que é tempo de sobra para você ver e rever o que entrar no conteúdo perfil do sempre que você quiser. Perfeito. E eu tenho certeza que você vai incorporar isso de uma forma Sensacional. que você vai entender o que eu tô falando. Quando tiver no terceiro mês ali, você já tá dominando a estratégia, eu tenho certeza. Exatamente, exatamente. Então, para relembrar aqui, vocês vão pegando perguntinha, tá, pessoal? Enquanto eu vou relembrar rapidinho, coloca na tela. Bônus exclusivo para a turma 14 aqui do Jeito Barça de Investir. Você vai ganhar os primeiros 100. As primeiras 100 inscrições vão ganhar a camiseta única de série exclusiva e numerada, tá, pessoal? Isso a gente nunca fez. O pessoal da nossa produção é muito louco, mas tudo bem, vai. Os primeiros 300 vão ganhar o livro Rei dos Dividendos Autografado. Vai, seu Barça. Pelo mestre. Desculpa, seu Barça, eu tenho tendinite aí. Sorry, daddy. Mas beleza, coisa da lua, não sei de nada. Que mais? Mentoria com a família Jeff por 12 meses. Pra quem entrar nas próximas 24 horas. Lembrando que é hein? uma por mês, né? Exatamente. Não é uma todo por dia, mês. tá? 12 meses, mas calma. A gente não trabalha, é isso, pessoal. Mas são 12 meses de mentoria para as próximas 24 horas. Dividendos com opções. Cara, ficou muito legal esse treinamento. Muita gente fez e adorou. A gente reformulou, Sim. ainda deu uma reformuladinha nele, Muito né? bacana. Reformuladinha não, tem uma baita reformulada. aulas extras agora e teve uma live também recentemente. Legal. Exatamente. Tem também kit para os primeiros 300 alunos, caneca, caderno, almofada de pescoço, camiseta. Muito legal, kit exclusivo, a gente nunca fez esse kit aqui. Tá bem legal para os 300 primeiros. 3 meses de acesso ao 3 AGF+, meses. a ferramenta que é essencial para o investidor. Referência em geração de renda passiva, para mim, não é nem A referência, maior né? plataforma do Brasil, Não, em hein? pouco tempo virou a maior plataforma de geração de renda passiva E do tem Brasil. outros treinamentos gratuitos dentro do Bem AGF+. lembrado, Exato, Jean. é verdade. Super bem lembrado. Inclusive, É o nosso verdade. primeiro treinamento ao vivo foi o Independência ou Sorte, que acabou virando um treinamento, É né? verdade. Aliás, nosso primeiro workshop, que acabou virando um treinamento. De alguns anos atrás, 3, Sim, 4 anos. sim. 4 anos atrás, acho que é 3 anos, né? Já 3 tá anos. ficando 2020. velhinho, já tá ficando 2020, velhinho, exatamente. Muito legal também para vocês verem a diferença, né? De como as coisas estão iguais, mas diferentes ao mesmo É verdade. O pessoal... Não, só mais uma coisinha importante do AGF+, que eu lembrei aqui agora. A gente sempre está procurando agregar valor dentro do AGF+. E recentemente, quem se tornou o nosso membro honorário, Nossa, Ele postou um texto mês passado. O próprio. o próprio Barsi, Ele com ele letra colocou. maiúscula. ele posta Em insights caixa alta, hein, dentro do AGF+. Caixa E aquele alta. é old school, caixa alta. Sabe aquele sujeito que Caps escreve lock, caps datilografia com caps lock? É o Barsi. Então é o Barsi realmente que está escrevendo dentro do AGF+, trazendo vários muitos insights legais. Muitos. Começou, já fez um post e vai fazer outros em breve, né, Sim, Lu? esse mês tem mais posts. Bem lembrado. Sensacional. Então você tem mais 3 meses de acesso gratuito ao GF+. Enfim, essas são os bônus que você vai ter. O pessoal perguntando aqui no chat quanto tempo para fazer o treinamento. 12 um ano, meses. 12 meses. A Perfeito. produção vai colocar ali pra gente, ó. Beleza. Ah, boa. É melhor ainda. O pessoal tá perguntando quem ganhou as bolsas. A gente Melhor, vai divulgar, melhor. Vamos mas, divulgar. Mas ó, antes de divulgar, aproveita e tenta entrar já nos 300 primeiros. Sei que já não acabou, mas tente entrar já nesses 300 primeiros aqui, porque se você for contemplado, a gente vai devolver o teu dinheiro, tá bom? Então, Ah, e sabe o que eu faça queria fazer isso. também? Vai, Desculpa Lulu. te cortar. Eu Claro. queria mandar um grande abraço, um beijo para todo o pessoal que tá lá no atendimento. Sim, Bem lembrado. Tá, pessoal? Então tem um pessoal aqui trabalhando até tarde para atender você, É verdade. que quer ser nosso aluno. Mande mensagem se você tiver dúvidas, que eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso pessoal do atendimento vai te atender com muito carinho, com muita atenção. Super Obrigada legal. você que é do Obrigado, nosso valeu. atendimento. Turma que de veste a coração. camisa noite e dia, E né? só um Abração pra recadinho, vocês, né? pessoal. O nosso atendimento vai hoje até às 22h, mas não se preocupa não, porque se você não for atendido hoje, amanhã cedo o pessoal já entra em Exatamente, contato fique e dá tranquilo. continuidade, tá bom? Ó, receitas secretas, não sei nada de bolsa, vou aprender tudo, vai. Você Vai. vai aprender do começo ao fim, é pra quem
Cara, o JB é para todo mundo, tá bom, pessoal? Quem não sabe nada e quem já tá há muito tempo na Bolsa de Valores. O Jean era um desses caras que estava há muito tempo na Bolsa de Valores, tá bom? Quem mais? Tem mais Quem algum ganhou aqui? as bolsas, a gente vai acabou de divulgar. falar. E Ah, o peraí, IR do peraí, então senhor legal. Barros. Minha mãe viu a live de vocês e adorou. Falou lá em cima. Porra, sensacional, pessoal. Legal, Obrigado, a pessoal. gente agradece. Vocês gostaram, pessoal? Manda um sim ou não aí, porque... Ó, quando começam as aulas, o Júlio Rocha, assim que você entrar no treinamento, você Logo já mais. consegue... Ó, o pessoal falando que entrou, se vocês entraram aí, manda um sim já, quem já entrou, a gente já Oi, vai quem tá colocando aqui. entrando, seja muito Seja bem-vindo. muito Muito bem-vindo. Bem-vindos à As jornada. mentorias Valeu, ocorrem pessoal. uma vez por Ó, mês. o pessoal entrando aqui, sim, Nas- sim. Pô, sejam muito bem-vindos, Parabéns, pessoal. Pô, pessoal. obrigado, viu, Bem-vindos. gente? Valeu. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado muito desse workshop aqui. A gente fez com o maior carinho, com todas as informações possíveis. Pra gente é um mega de um trabalho. Vocês não sabem a trabalheira que dá a nossa produção. Quero verdade. agradecer todo mundo aqui da produção. Obrigado a todo pessoal mundo que tá em atrás ali. Santana, Pessoal, atendimento. vocês não têm noção que a estrutura que É, tem aqui trabalho atrás. que Deve ter dá, umas né? 20 pra isso aqui pessoas aqui. acontecer, É tá? um trabalho que dá violento, mas a gente faz com o maior prazer, porque a gente acredita que esse país tem salvação. E a salvação começa com você entendendo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Quem estuda mais, quem investe melhor, vota melhor. Isso é muito bacana. É assim que a gente constrói um país mais próspero. E o que a gente está fazendo aqui é o que a gente acredita, faz para nós mesmos De e coração. para as nossas famílias. Então a gente só estaria aqui oferecendo um negócio para você que a gente acredita, tá bom, pessoal? É Então, isso aí. acho que pessoal. essa é a Mesmo, mensagem, mesmo né? se a gente não te ver no JBI Turma 14, a gente Obrigado. espera que você tenha Tamo aproveitado sempre esse junto. conteúdo. Perfeito. Obrigada pela confiança. Falar de investir pro dinheiro dos outros É isso aí. é uma responsabilidade Muito. muito Exato. grande. Então a gente leva isso aqui com muita seriedade, com muita Demais, Lu. responsabilidade. Totalmente. Bela Obrigada mensagem. pra você. Obrigado, Obrigado, gente. pessoal. Valeu. 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 Tchau. Até mais.